Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês que estão aqui. Eu sei que não é fácil você abdicar de um momento num sábado à tarde, mas eu tenho certeza que vocês vão colher bons frutos com isso. Obrigada pela presença. Eu gostaria de compartilhar a tela, eu não sei como é. Ah, aqui, share screen. Eu vou começar. Diretamente. Tá desabilitado, Jesse. Eu acho que o host precisa habilitar o compartilhamento de tela. Ed, disponibiliza aí, por favor, Ed. Pronto, agora já apareceu aqui para mim. Me confirmem quando vocês estiverem vendo a tela, por favor. Está aparecendo. Já está aparecendo? Beleza. Sim. Deixa eu minimizar isso aqui. Então, pessoal, como vocês já sabem, né, o nosso tema de hoje é mão na massa com R. A ideia é fazer uma coisa bem prática mesmo, para vocês depois conseguirem acessar. Eu vou disponibilizar os scripts e os dados para vocês fazerem em casa e conseguirem, a princípio, com o dataset que eu vou disponibilizar, e depois vocês minerarem os próprios dados de vocês e treinarem os próprios dados de vocês coletados do Twitter. Então, o tema é mão na massa com R, minere dados no Twitter e treine o seu próprio modelo de machine learning. Então, esse vai ser o nosso tema para as próximas 2 horas aqui. E aí, para quem não me conhece, eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui. Esse QR Code liga para a minha conta no LinkedIn, então se você tiver interesse, eu estou sempre postando coisas relacionadas com análise de dados lá, então já conecta lá para a gente começar a trocar ideias, trocar informações, trocar conhecimento. Então, me chamo Pétala, né? Sou formada em estatística pela UFBA. Pela UFBA e pela Loyola eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos e sou mestra também na área de inteligência artificial pela UFBA também, e eu trabalho na Atos, que é uma empresa multinacional francesa. Eu sou a primeira cientista de dados deles aqui no Brasil. Então, estou trabalhando. A gente tem um escritório dentro do Cimatec. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Cimatec, mas é uma iniciativa que ela não é totalmente privada, mas ela tenta linkar a indústria, as necessidades da indústria com a academia. Então, lá a gente consegue trabalhar fazendo pesquisas tentando trazer soluções para os problemas reais do mercado. Então, a gente tem um escritório lá, trabalha em parceria com o Cimatec. Sou professora da pós-graduação em ciência de dados também, e por enquanto é isso. Daí eu vou passar para vocês esse conteúdo hoje. Primeiro vou dar uma breve introdução sobre o que é a mineração dos dados, machine learning, enfim. Depois vou mostrar como é que faz essa mineração no Twitter. Vou mostrar como que faz esse pré-processamento dos dados textuais, e em paralelo eu vou sempre mostrando como a gente aplicar essa teoria que eu estou passando para vocês, como aplicar no R. E aí eu vou passar para a parte do aprendizado de máquina. Existem diversos modelos, eu escolhi um que eu julguei que foi um mais... um algoritmo que é bem utilizado, que é simples, mas que é eficiente, que vai ser fácil de eu passar para vocês assim, em um mini curso rápido como esse. Então, escolhi um algoritmo desse para a gente aprender como é que funciona e para a gente treinar. E aí, por fim, a gente vai fazer a validação do nosso modelo, né, de machine learning, e vamos tentar predizer utilizando dados reais. Então, esse é o nosso conteúdo. E aí, vamos lá. Então, primeiro, Pétala, né... Oi, Pétala, Jessi. rapidinho, que eu acho que ficou uma dúvida em relação quando você se apresentou, que você trabalha na Atos. Aí teve uma pessoa que perguntou se você trabalha em regime de home office ou se existe uma filial da empresa no Brasil. Legal, boa pergunta. Então, assim, existe filiais da empresa, tem em São Paulo, em Londrina, e aí a gente tem esse escritório dentro do Cimatec aqui em Salvador, mas com Covid, com a pandemia, tá todo mundo trabalhando de home office, a equipe tá completamente toda de home office, e eu acho, inclusive, que quando voltar ao normal, não vai ter mais uma sede, vai ser home office mesmo, assim, totalmente.
Mas respondendo a pergunta, ela tem sede em alguns lugares no Brasil, mas no momento está todo mundo trabalhando de home office por conta do Covid. Beleza? Tá, então, prosseguindo aqui, né, como o nosso tema de hoje é processamento de linguagem natural, então eu não podia começar de uma maneira diferente que não fosse mostrando, né, essa introdução para vocês do que é o processamento de linguagem natural. Então, ela é comumente chamada de NLP ou PLN, né, a dependência do inglês ou do português. Então, ele é um componente da inteligência artificial que ajuda o computador a entender, manipular e interpretar a linguagem humana. Então, assim, a gente tem a inteligência artificial, né, que é uma área completa e que tem diversas sub-áreas de aplicação. Tem processamento de imagem, processamento de vídeo, processamento de voz, e dentre essas áreas tem o processamento de linguagem natural, que é o que a gente vai estar chamando aqui de NLP. Então, o NLP ele é uma sub-área da inteligência artificial e ele pega um pouquinho também do machine learning, que é o aprendizado de máquina, e do deep learning, né, que é aquela área das redes neurais, enfim. Então, o NLP, ele está contido aí na inteligência artificial, e ele pega um pouquinho dessas duas outras áreas aí, de machine learning e deep learning. Então, beleza. Já sabendo que o NLP é esse componente que ajuda o computador a entender a linguagem humana, daí a gente parte aqui para ver em que situações eu consigo aplicar esse processamento de texto, né, na vida real. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas com certeza existem milhares de outros, né, já pesquisados na literatura, e enfim, o que você conseguir pensar de aplicação em relação a texto, você vai conseguir pensar em alguma técnica, em alguma análise de dado para aplicar e conseguir extrair valor daquele texto. Então, aqui, dos poucos exemplos que eu coloquei foram, primeiro, fazer tradução de texto, né? Então, você conseguir identificar o que é que está escrito ali e traduzir para qualquer uma outra linguagem. Então, isso é uma das áreas do processamento de linguagem natural. O segundo é a comunicação homem-máquina, né? Aqueles famosos chatbots que estão tão comuns agora, né? Todo site que você entra, ou aplicativo de transporte, aplicativo de comida, sempre tem um chatbot em que você se comunica lá, você manda sua mensagem, manda sua dúvida, e um robô, um algoritmo de processamento de linguagem natural, ele tenta se comunicar com você e tenta sanar aquela sua necessidade sem necessariamente precisar da presença humana. Obviamente que vai chegar um momento que a máquina ela não consegue resolver o seu problema e aí sim a ação humana ela é ativada. Mas a princípio essa máquina ela vai tentar manter essa comunicação com o humano para evitar que precise ter, enfim, milhares de funcionários ali focados em ter essa conversa, né? Para responder perguntas simples do dia a dia. Então, essa é uma outra área. Eu coloquei aqui a extração de informações, né, de uma maneira geral, porque com um conjunto de dados textuais tem milhares de possibilidades de informações que você pode tirar dali. Por exemplo, qual é o tema que está mais falado, qual é o sentimento ou a emoção que se tem em relação àqueles textos, qual é o tema como é que os temas mudam ao longo do tempo, se um tema precede outro tema que vai começar a ser discutido, enfim. E esse tipo de informação que você tira do texto, ela pode trazer insights para você tomar alguma medida, para você, enfim, utilizar essa informação de alguma maneira para trazer valor para a vida das pessoas. Uma quarta alternativa que eu coloquei aqui foi a detecção de tópicos, como eu já citei na parte da extração de informações, que é quando você vai tentar identificar quais são os tópicos que as pessoas estão mais discutindo. Então, a colega falou, né, que é economista, então eu pensei logo no exemplo, né, de, por exemplo, você quer acompanhar o que é que se está falando sobre uma ação específica. Então, você minera aqueles posts, por exemplo, do Twitter, que é como a gente vai fazer hoje, você minera os posts associados com aquela ação e você consegue detectar a tendência do que é que as pessoas estão falando em relação àquela ação específica. Então, essa é uma outra alternativa. Eu já falei também análise de sentimento e emoção. E, por último, a detecção de spam, que eu acho que essa aí é a mais conhecida de todo mundo, né? No nosso e-mail, sempre a gente tem a caixinha lá de spam, em que o e-mail joga para lá as mensagens que ele
imagina que seja um spam. Como é que ele faz essa separação de qual é o e-mail que é um spam, de qual é o e-mail que não é spam? Então, existe um algoritmo de machine learning ali por trás que, com base nas características que ele consegue extrair daquele e-mail, daquele texto do e-mail, ele consegue calcular a probabilidade desse e-mail ele ser um spam ou não. Se essa probabilidade atingir um determinado threshold, se for acima de um determinado valor pré-especificado, ele já atribui lá que é o spam. Então, essas são algumas das opções que eu coloquei de onde o processamento de linguagem natural pode ser utilizado. Mas lembrando que o céu é o limite, basta ter a criatividade que dá para imaginar aí várias outras situações onde dá para aplicar o texto. Oi. Teve uma dúvida aqui que Aguinaldo pergunta assim: pela escrita, daria para identificar o gênero e outras características do autor? Com certeza. Você, nesse caso aí, você teria que, por exemplo, você teria que treinar o seu algoritmo, sei lá, você quer estudar um autor específico, então você pega várias obras anteriores desse autor, treina esse seu algoritmo comparando com de outros autores, e daí o algoritmo possivelmente ele vai conseguir extrair características naquele texto, características no padrão, na maneira que aquele autor escreve, que quando você colocar um outro texto, né, para processar no seu algoritmo, ele vai conseguir identificar se ele é desse autor específico ou não. Então, dá para extrair características do autor, sim. E se a escrita do texto ela for realmente diferenciável entre o gênero, né? Eu imagino que você está falando do gênero da escrita mesmo. E eu imagino Não, que ele existe fala de homem ou gênero mulher. homem e mulher. Então, é isso. Se a maneira que o homem escreve, a maneira que a mulher escreve, realmente for diferenciável e o algoritmo conseguir captar essa diferença, você vai conseguir, sim, classificar, né, no caso, se o texto foi escrito por um homem ou por uma mulher. Mas precisa existir essa diferença no padrão de escrita, né? Pode ser que exista e a gente não enxergue, ou pode ser que realmente não exista, então você vai lá treinar seu modelo e ele não vai conseguir uma taxa de assertividade alta. Mas, assim, é uma tentativa válida, sim. Eu acho que pode ser possível que exista essa diferença detectável pelo algoritmo. Beleza? Tá. E aí, a gente entra aqui já na parte de minerar dados no Twitter. Vamos colocar a mão na massa mesmo. Então, assim, o RStudio, não preciso nem falar, né? Esse software, essa linguagem maravilhosa que possibilita o que você quiser fazer. Eu preciso conectar com a base de dados em SQL, eu preciso conectar com Postgre, com Mongo, preciso sei lá, minerar dados de outros sites da internet, eu consigo. Eu preciso conectar com Spark, com Hadoop, consigo. Então, assim, o R, ele tem bibliotecas construídas para fazer uma infinidade de coisas, né, que você possa precisar. Então, com o Twitter não seria diferente. Existem bibliotecas no R que já disponibilizam funções prontas, que é só você chegar lá e utilizar a função, que ela vai permitir você minerar esses dados do Twitter, né? Existe mais de uma biblioteca que possibilita isso. Eu escolhi essa, Tweetyar. Poderia ter escolhido outra, mas escolhi essa por afinidade mesmo. E aí, essa descrição eu tirei da própria documentação da biblioteca, onde ela fala que ela é um pacote do R que fornece acesso à API do Twitter, né? O que é essa API? É sei lá, a ferramenta, eu não sei essa parte de computação, mas enfim, é um serviço que o Twitter disponibiliza, em que o R vai se conectar com esse serviço, né, vai se comunicar com ele, e esse serviço vai enviar, digamos, os tweets, e o R coleta esses dados para que a gente possa processar ele dentro do R. Nessa biblioteca é o meio que vai possibilitar essa conexão entre o R e o Twitter. Beleza? Agora sim, para que você consiga, né, criar essa conexão entre o R e o Twitter e extrair esses dados do Twitter, você precisa primeiro criar uma conta, né, obviamente no Twitter, e criar um aplicativo no Twitter para que você consiga pegar as credenciais. Então você não consegue anonimamente sair coletando, né, dados do Twitter. Você precisa criar sua conta, criar seu aplicativo para poder você fazer o cadastro e aí sim você ter acesso e conseguir coletar esses dados.
Criar esse aplicativo não é difícil. Eu até coloquei aqui eu abri o meu para vocês verem. Vamos só deixar carregar aqui. É fácil, se vocês entrarem no Twitter, eu posso colocar o link, né? Eu posso compartilhar com vocês o link onde você consegue criar esse aplicativo. Você só entra lá no Twitter e vai seguindo os passos de como criar um projeto. Você precisa criar um projeto. Eu criei aqui o Text Processing Relays. O Twitter vai lhe fazer algumas perguntas, né? Para que é que você quer esses dados? Se você vai fazer análise textual, a quantidade de dados que você precisa minerar. Então, ele faz esse questionamento, você responde, e aí, com poucos minutos, eles já liberam acesso e você já tem suas chaves para conseguir minerar esses dados do Twitter. Então, aqui eu tenho, né, minha página do meu aplicativo que eu criei, eu tenho as chaves, Consumer Keys, e os tokens de autenticação. São 4 chaves que são necessárias. Eu posso clicar aqui para ver essas chaves e colocar no R, mas essas chaves elas são pessoais, então eu não coloquei aqui no slide. Mas aí, no momento que você criar a sua conta, você vai acessar essa página e você vai conseguir ter acesso a essas chaves. Então, assim, a gente precisa de 4 dessas chaves, né? É o Consumer Key, né? Que é essa aqui. Quando você clica em View Keys, ele vai lhe mostrar o Consumer Key. Oi. Tem uma pessoa pedindo para você colocar o link no chat. Tem essa possibilidade? Tá, tem sim. Eu vou colocar isso aqui, developer.twitter.com. Cadê vocês? Se quiser, mande no meu WhatsApp que eu mando aqui. Tá. Essa barrinha flutuante, Petra, ela tem 3 pontinhos, você acha o chat. Aqui. Aqui, obrigada. Pronto, já mandei aí. Então, entra aí, cria a conta, que já vai aparecer aqui as chaves que vocês vão precisar para criar a autenticação. Então, são 4 chaves, a Consumer Key, Consumer Secret, Access Token e Access Secret. Então, com essas 4 chaves, você consegue fazer essa conexão no R. Pronto, então eu coloquei aqui, né, primeiro, para utilizar essa biblioteca Twitch R, que é a que possibilita fazer essa conexão com o Twitter, a gente precisa instalar o pacote, se você já não tem ele instalado no seu computador, e depois carregar o pacote. Então, uma vez que você tem ele instalado e carregado, eu salvo aqui as minhas chaves, né, coloquei o xizinho aqui, mas você vai colocar a chave lá do site do Twitter, vou salvar aqui minhas chaves, cada chave salvei em uma variávelzinha, e aí eu utilizo essa função, setup, Twitter, ou auth. E aí você coloca API Key, API Secret, Access Token e Access Secret. Pronto, uma vez que você executa essa linha de comando, você já tem... Oi. Alguém já colocou, eu ia perguntar. Okay. Era o link que já apareceu. Pronto. Então, assim, uma vez que você executa esse comando, você já tem a sua conexão, né, o seu login efetuado no Twitter e você já consegue começar a minerar esses dados. E aí, a função disponibilizada por essa biblioteca para você minerar os dados é essa Search Twitter. Então, essa função ela recebe alguns argumentos, eu coloquei aqui os principais que eu utilizei, que nesse caso, eu puxei dados do Covid, né? Eu achei interessante a gente minerar, ver o que é que o pessoal está falando sobre o Covid. Eu coloquei aqui para filtrar os links, eu não gostaria de minerar tweets que só tivessem links, né, como conteúdo. Defini a quantidade de tweets que eu gostaria, eu coloquei aqui 20 mil, defini a linguagem do tweet, né, português, e a data, né, desde quando. Aí eu coloquei desde 1º de março de 2020. E aí eu salvei esse meu resultado nessa variável aqui de search. E aí no final eu consegui minerar esses tweets e coloquei aqui um exemplo de como é que vem essa base de dados. E agora vamos para o R para a gente fazer junto lá, né, essa parte. Então aqui, como eu falei para vocês, a gente precisa primeiro instalar os pacotes. Então aqui eu estou definindo quais são os pacotes que eu tenho já no meu computador. E aí eu estou fazendo um teste. Se o pacote TweetR já está instalado,
só carregue, caso contrário, instale. Então, eu estou fazendo isso com os pacotes que eu vou utilizar, que vai ser o Tweetyar, o Word Cloud, que a gente vai usar depois, mais na frente, para fazer uma nuvem de palavras, e o Datatable, que é uma biblioteca de processamento de dados no R que eu gosto bastante de utilizar. Então, carreguei essas 3 bibliotecas que a gente vai mais utilizar aqui. E eu sempre gosto, é uma dica legal para vocês aí do R, eu sempre gosto de ir removendo as variáveis que eu não vou utilizar mais. Então, por exemplo, eu criei essa variável aqui, installed packages. Quando eu crio ela aparece aqui nas minhas variáveis de ambiente. Então, isso aqui, à medida que eu vou fazendo minha análise, ela vai se enchendo de variáveis. E aí, como o R carrega tudo na memória, é legal que você vá apagando as coisas que você não vai usar mais para ir limpando, ajudando o R a limpar essa memória, tá? Então, aqui eu já removi essa variável que eu não vou utilizar mais. Então, como eu falei, né? A gente precisa dessas 4 chaves para conseguir fazer o login lá no Twitter. Você coloca aqui no lugar que estão esses asteriscos, você vai colocar as suas chaves, né? Que você vai criar lá no seu aplicativo. Você preenche aqui com as suas chaves, faz a conexão, que é esse comando aqui, setup Twitter Auth, coloca as chaves e aí ele vai gerar essa conexão com o Twitter. Novamente, eu venho aqui e apago essas chaves, que eu não vou usar mais elas. Tá dizendo aqui que essas chaves não foram encontradas porque eu não cheguei a rodar, né, a linha aqui com as chaves. Mas, tem Poema falou aqui se seria bom compartilhar o código para a gente ir rodando junto, mas explique por que você não disponibilizou então, logo por conta da demora de baixar tudo, né? Então assim, pessoal, como o que a gente vai fazer hoje, o algoritmo de machine learning que a gente vai utilizar hoje, ele é um algoritmo supervisionado. Então, eu precisei fazer um pré-processamento nele antes para poder treinar esse modelo. Então, assim, eu achei que não faz sentido para vocês hoje irem rodando junto, né? Porque eu não vou poder usar o dado que eu minerar agora, porque eu precisei fazer esse processamento antes. Mas, assim, eu vou disponibilizar o script depois para vocês e vocês podem tentar. Mas uma coisa que dá para fazer também, Jesse, para quem quiser, eu mando agora o script e quem quiser ir tentando, pode ir tentando também. Né? Se o pessoal achar melhor. Deixa eu mandar aqui logo. Que aí quem quiser vai... Pronto, mandei aí, tá? Mas eu acho que vai ser mais produtivo se vocês forem acompanhando aqui comigo e entendendo o que é que está sendo feito. E depois vocês vão lá e testam e treinam com seus próprios dados, tá? Mas aí assim, beleza, já fiz o meu setup aqui, já tenho minha conexão com o Twitter. Agora eu vou e utilizo o comando de busca, né? Que é o que vai buscar os datasets, né? Lá no Twitter. Então, como eu mostrei lá no slide, eu vou utilizar essa função, search Twitter. Eu coloco as minhas strings de busca. A minha única string que eu coloquei aqui foi Covid. Eu estou procurando tweets sobre Covid e eu estou eliminando os links. Mas existem várias outras opções de filtros que dá para você colocar aqui também. Então, defino a quantidade, a linguagem e a data. Eu vou dar uma pesquisada aqui nessa função para vocês verem como é que ela funciona. Então, assim, primeira vez que eu estou utilizando essa função no R. Como é que eu faço, né? Eu não sei ainda como é que ela funciona. Vem aqui no Help, dá uma pesquisadinha na função, que ele vai te passar quais são todos os argumentos. Diga, Jéssica. Rapidinho, é porque se você mandou o link ou a sintaxe, eu acho que não apareceu para todo mundo. Deve estar no tio. Veja se não está para uma única pessoa, em parte no privado. Você tem que botar no everyone. Foi privado. Everyone. Eu preciso... enviar de novo? Como é? Envie de novo. Deixa eu enviar de novo. Pronto. Vê aí se aparece. Apareceu. Pronto, beleza. Tá. Então, assim, vai lá no Help, que o R vai te dizer quais são os argumentos dessa função e quais são as opções que você tem. Então, para essa função Search Twitter, que é o que vai buscar esses tweets lá no Twitter, quais são os argumentos, né? A string de busca, que é a hashtag que você está procurando, ou a frase, enfim, o que é que você está procurando no Twitter, a quantidade, o idioma, você pode colocar a data de início e fim, você pode definir um intervalo de tempo em que você quer buscar esse Twitter, geocode,
Cincy ID, Max ID. Então, isso aqui, se você filtrar pelo ID, você vai definir. Se você já fez uma mineração, por exemplo, aqui eu já minerei esses 20 mil. Eu quero fazer uma nova mineração, mas eu não quero que venham dados iguais. Eu não quero minerar os mesmos tweets novamente. Então, você pode usar esse Cincy, Max ID para ir filtrando esses IDs que você está buscando. Enfim, aí aqui você consegue ver as diversas opções que a função te dá para fazer essa busca de dados no Twitter. Então, aqui eu fiz a minha busca, né, no Twitter, consegui pegar esses 20 mil tweets lá, e aí ele vem no formato de lista. Só que no R, eu gosto de trabalhar mais com o formato de dataset mesmo, né, de data table. Então, eu vou e transformo essa lista em data table, que é o que eu estou fazendo aqui nessa linha. E aí eu chamo de search também. E vamos ver aqui, né, como é que ficou esse dataset. Eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês. Mas antes disso, percebam que desse dataset, ele vem com diversas informações sobre o tweet, né? Se ele é um retweet, quantos likes ele teve, se ele já foi compartilhado, o número de favoritos, né, de likes que ele ganhou. Então, vem diversas informações sobre o tweet e nem todas eu iria utilizar. Então, aqui eu fui e filtrei e deixei apenas as variáveis que eu vou utilizar para fazer a minha análise. Então, defini aqui, estou chamando agora de DF, o meu conjunto de dados é DF, e ele contém esses tweets que eu vou analisar. Nessa linha aqui, 36, eu vou e removo os tweets duplicados, porque nessa mineração que eu fiz, acabou vindo alguns tweets duplicados, aí eu fui lá e removi pelo ID. Então, estou selecionando o meu DF, onde eu tenho apenas IDs únicos, né, do tweet. E aí fiz essa limpeza bem prévia, né, bem básica, selecionando as colunas que eu quero, removendo os repetidos, transformei em dataset, e aí agora eu já tenho os meus dados, que a gente pode ver aqui. Então, eu tenho na primeira coluna o ID do tweet, o screen name, que é quem foi que postou, né, o nome que a pessoa usa lá no Twitter para postar, o texto, que é o tweet em si. Então, por exemplo, aqui, essa pessoa, na segunda linha, escreveu um tweet falando Covid São Paulo, tenso. O terceiro tweet aqui fala Covid chegando cada vez mais perto. Hoje se foi o filho de uma amiga e colocou um emojizinho. E aí percebam, na quarta linha tem um RT aqui antes. Então isso indica que é um retweet. A pessoa fez o retweet de algum tweet que já existia. E aí você perceba que em várias linhas vai ter esse RT, né? Várias linhas indicando que é um retweet. Gravem essa informação aí que daqui a pouco a gente vai precisar utilizar ela, tá? Continuando aqui, as outras informações que eu tenho a data que o tweet foi criado, isso pode ser útil também para fazer uma análise temporal, né? Como é que está o comportamento desse texto ao longo do tempo, o número de favoritos, o número de vezes que esse tweet foi retweetado, se é um retweet com true ou false, e pronto. Por enquanto é só isso aqui. As outras colunas são colunas que eu já processei, mas que a gente vai fazer junto aqui também. Tá? Então, eu fiz essa limpeza e para que, como eu não ia finalizar a minha análise toda de uma vez só, e para toda vez que eu abri o R eu não precisasse fazer tudo de novo, eu fui e salvei os meus dados num formato RData. Então, isso aqui, para quem não é familiar com R ainda, é uma dica bastante útil. Então, se você já começou a analisar seus dados, você já fez uma parte da análise e você quer salvar aquilo, você pode salvar o seu conjunto de dados no formato RData, e aí depois você carrega esse dado no formato RData e você já tem o dado do ponto de onde você parou. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou utilizando essa função save, estou indicando o que é que eu quero salvar, que é o meu DF, né, que é o conjunto de dados já com a limpeza prévia que eu fiz, e eu estou salvando ele num arquivo chamado twittercovid.rdata. Beleza, fiz minha limpeza e salvei meus dados. Essa é a primeira parte que eu mostrei aqui nos slides para vocês. Né? Então, que é a parte de, voltando aqui nos slides, fazer a conexão com o Twitter, fazer o login, né, utilizando o R, definir qual é a sua string de busca, qual é a quantidade de tweets que você quer buscar. E aí você, por fim, obtém esse conjunto de dados que ainda está bruto, né? Você tem um conjunto de dados com textos brutos na sua mão. Mas a primeira etapa da análise de dados é essa. Você conseguiu coletar esses dados, você já tem esses dados em mãos. E aí,
vem a segunda fase, né, que é a parte do pré-processamento dos dados textuais, que é o que a gente vai entrar agora. Então, assim, como a gente falou, eu já tenho um conjunto de dados, já tenho lá meus 20 mil tweets falando sobre Covid, eu defini o intervalo de data certinho que eu queria, defini qual era o termo de busca que eu queria, tenho lá meus 20 mil tweets, o que é que eu faço com isto? Então, assim, como a gente viu lá no conjunto de dados, a gente tem as colunas, né? Cada linha, deixa eu voltar aqui no R para mostrar para vocês, cada linha aqui é referente a um tweet, então cada linha dessa representa um tweet e tem informações sobre esse tweet, e cada coluna são as variáveis referentes àquele tweet, né? Que é o screen name, o ID, qual é o texto em si do tweet. E aí, eu peguei uns exemplos de textos do tweet e coloquei aqui no slide para a gente ver. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos de tweet. Lembre que no nosso dataset tem 20 mil tweets, eu coloquei aqui só 3 para a gente ver. Então, aqui a gente consegue ver o que é que eles estão falando, né, aqui na segunda. Saiu a vacina do Covid e ninguém me avisa, cara. Vejam que é uma linguagem bem, linguagem de rua, assim, bem informal. Eu tenho aqui, percebam que eu tenho alguns caracteres especiais, então eu tenho um arroba, eu tenho um hashtag, eu tenho um ponto aqui, então eu tenho o meu texto do Twitter, tenho esses caracteres especiais, tenho esse dado, né? Como é que eu vou fazer para treinar um modelo de machine learning com esse dado? Então, o computador não entende esse texto, né? Se você tem o seu dataset nesse formato, você não vai conseguir que o computador entenda o que é que está acontecendo aí. Então, nesse formato, só os humanos conseguem entender. Então, a gente precisa conseguir transformar esse conjunto de dados textuais em um formato que o computador entenda. Então, como é que a gente faz isso, né? Existem uns passos básicos para a gente conseguir fazer essa transformação. Antes de chegar nessa parte aqui, eu quero mostrar para vocês... Eu quero mostrar para vocês esse slide aqui, pronto. Então, assim, como é que eu vou... O que é que o computador entende? Ele entende números, ele entende matrizes. Então, o que a gente quer é transformar aquele conjunto de textos em uma matriz para que esse dado seja entendido pelo computador. Então, por enquanto, não se preocupem com o restante do slide. Prestem atenção apenas nessa tabelinha aqui, nessa matriz. Então, aqueles tweets, aqueles textos brutos que a gente teve, que eu mostrei lá no R para vocês, a gente vai ter que transformar eles nisso aqui. É uma matrizinha de números, com linhas e colunas. Então, vamos no passo a passo aqui que vocês vão entender como é que isso acontece. Então, para a gente chegar lá naquela matriz, que é o nosso objetivo, eu preciso fazer umas coisas antes, né? Que é o que a gente chama de pré-processamento dos dados textuais. Então, o que é que a gente precisa fazer? O primeiro passo é a tokenização. Eu vou passar de um por um com calma explicando para vocês, mas o primeiro passo é a tokenização, que é onde eu extraio os termos do meu texto. O segundo passo é uma limpeza geral, que aí engloba várias coisas, como transformar tudo em minúsculo, remover números, remover emojis se não for importante, enfim, é uma limpeza geral que eu faço nos meus dados. Depois eu faço a remoção de stop words, que são palavras de pouco valor nesse meu texto. Depois eu faço o steaming, em que eu reduzo a palavra ao seu radical. E depois eu faço uma ponderação desses termos. Então, para eu conseguir transformar os meus dados num formato que o computador entenda os meus dados textuais, eu preciso transformar esses textos em matriz de números, porque o computador só entende número. Então, para que eu consiga transformar esses dados numa matriz de número, eu preciso passar por todos esses passos aqui. E aí eu vou passar de um por um, só para deixar bem exemplificadozinho como é que a gente faz isso. Então, o primeiro passo, né, que eu falei, é a tokenização. E aí eu coloquei aqui um exemplo. O que é essa tokenização, né? Tokenização é quando você transforma o seu texto você separa todas as palavras desse seu texto. Então, eu coloquei aqui essa frase, this is how you get ants. Então, aqui é como o nosso texto tá, né? É como o nosso tweet tá. É uma frase que a pessoa escreveu lá. Primeiro, esse processo de tokenizar acontece quando eu pego cada palavrinha dessa e separo. Então, eu identifico cada palavra do meu texto. Então, perceba aqui que antes eu tinha uma única string, né? Um único texto, uma única frase, e eu separei aqui em várias parcelas. Cada palavra dessa eu defini como sendo uma parcelinha, né, do meu texto. Então, esse é o primeiro passo, tokenização. Fiz essa separação com todos os meus 20 mil tweets,
já finalizei essa primeira etapa de tokenização, vou para a segunda etapa. E aí, só para vocês não ficarem ansiosos, eu vou mostrar tudo como é que faz no R. Daqui a pouquinho a gente pula lá para o R e a gente vai fazer esse passo a passo lá também e vocês vão acompanhando. Então tá, primeiro passo, tokenização, e aí a gente passa para o segundo passo, que é onde eu vou fazer uma limpeza geral. Então, o que é comum de se fazer em limpeza de textos, né? Remoção de números. Toda análise que eu for fazer em textos, independente de onde eu coletei esse texto, eu vou remover números? Não. Pode ser, existam situações em que os números são importantes para a minha análise. Por exemplo, se você pegou um livro de história, por exemplo, e você quer, não sei, ver os anos, né? Como é que esse livro foi mencionando os anos ao decorrer dos capítulos. Então, os números, nesse caso, eles podem ser importantes. Então, eu não vou fazer a remoção de números. Então, essa limpeza geral que eu estou colocando aqui são os passos mais comuns, é o que mais comumente se utiliza, mas você vai precisar analisar no seu contexto, dos seus dados, o que é que faz sentido, o que é que traz informação e o que é que não traz informação para você. Então, assim, de maneira geral, a primeira coisa que se faz é remover os números. Por que é que eu removo esses números? Porque, imagine, né, nesses 20 mil tweets, se eu for manter os números que foram mencionados, eu vou aumentar de uma forma, vou aumentar demais o tamanho do meu conjunto de dados, porque eu vou ter uma infinidade de números diferentes que para esse caso não trazem informação. E na análise de texto, esse conjunto de dados já é muito grande, então a gente quer reduzir ao máximo e remover ao máximo as informações que não são necessárias. Tá, então removo números. Segundo passo é remover pontuação. Por que eu removo pontuação? Porque quando eu vou transformar o meu texto em números, o computador ele vai entender uma vírgula e um ponto como um token também, né? Voltando aqui, ele vai entender esse ponto aqui já está com o dataset limpo, mas esse ponto ele seria interpretado como um token também, e ele ia tentar analisar, ia tentar treinar o modelo com base nesse ponto aqui, o que muitas vezes pode não fazer sentido. Então, a remoção de pontuação também faz parte do pré-processamento dos dados textuais. A terceira etapa é a remoção de emojis, né, que são aquelas carinhas, aqueles bonequinhos. Novamente, isso vai depender muito da área que você está analisando. Por exemplo, se você está analisando o sentimento e a emoção das pessoas, o emoji fala muito. Muita gente hoje se comunica por figurinha, por emoji. Então, vai ter situações em que o emoji é importante para sua análise, então você não vai remover ele do seu texto. Mas em outras situações, o emoji não traz informação, então você faz a remoção desse emoji também. E aí uma outra coisa é a remoção de links. Né? Novamente a mesma coisa. Tem situações que o link vai ser útil para sua análise, tem situações que não será útil. Então, você vai ter que avaliar essa remoção. Então, eu coloquei aqui uns 4 passos gerais de uma limpeza geral, né, que normalmente se utiliza, mas lembrando que você sempre vai ter que analisar no seu contexto se faz sentido ou não fazer essa limpeza no seu texto. E aí a gente finaliza esse passo 2 e a gente vai para o passo 3, que é a remoção de stop words. Então, o que são essas stop words? Só lembrando, pessoal, tudo isso, todos esses passos, toda essa limpeza que a gente está vendo aqui, é com o único objetivo de transformar o meu texto, o meu conjunto lá de 20 mil tweets, em um formato de matriz de números que o computador entenda. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui agora é para chegar lá naquele objetivo de transformar os meus dados textuais em dados numéricos, né, em matriz de números. Então, o passo 3 é a remoção de stop words. O que são essas stop words? São palavras que não trazem informação, não agregam valor ao seu dado. São palavras que elas vão estar presentes independente de qual seja o tema, independente de qual seja o tweet, independente de qual seja a emoção. Ela vai estar lá presente e ela não vai trazer informação, que são os pronomes, os artigos, as preposições. Então, por exemplo, a letrinha A, né, o artigo A. Esse artigo A, ele é presente no texto, mas ele não traz informação. Se você tem esse artigo lá no seu conjunto de dados, dá para eu saber se foi falando com esperança ou com medo do Covid? Não, porque esse A não me traz informação nenhuma. Então, isso é um exemplo de palavras que são removidas desse meu texto, né, que são chamadas de stop words. E aí, aqui eu coloquei um exemplo, né, uma frasezinha bem simples: a casa é muito bela.
Então, daqui, lembrando lá do primeiro passo, né, que eu vou tokenizar, eu vou transformar cada palavrinha dessa em um token, como está sendo feito aqui. Mas nesse passo 3 de remover stop words, eu vou remover todos esses pronomes, artigos e preposições que não trazem informação ao meu texto. Então, eu removo o a, percebam que ele não aparece aqui, removo o é, percebam que ele não aparece aqui. O casa, muito e bela, ela é mantido, porque são as palavras que carregam informação sobre o meu texto. Então, assim, removendo o A e o E aqui do meu texto, eu ainda tenho uma informação, eu ainda tenho valor, ainda tenho uma informação nesse meu texto que me diz respeito ao texto original, né, que foi escrito. Beleza? E aí aqui eu coloquei uma lista, né, de as 100 primeiras stop words da língua portuguesa, né? Então aqui vocês conseguem ver o exemplo de quais são esses stop words que são removidos. A lista é muito maior, aqui é só os primeiros 100. Então, de, a, o, que, e, enfim, todas essas palavrinhas, elas são removidas do texto porque entende-se que ela não agrega muita informação a esse seu texto. Beleza? Então, aí já fiz a tokenização, já fiz aquela limpeza geral de remover links, remover emojis, fiz a remoção de stop words, agora eu passo para a etapa de steaming. O que é essa etapa de steaming? É quando a gente reduz a palavra ao seu radical. Então, eu coloquei aqui um exemplo, flecha, flechas, flechar, flechei, flechado, todas elas estão fazendo menção a uma única palavra, né, que é de flecha. Então, assim, eu posso reduzir essas 5 palavras em uma só. Então, eu reduzo ela ao radical, flash, e aí ao invés de utilizar 5 palavras diferentes no meu conjunto de dados, eu consigo reduzir isso para uma única palavra. E isso faz uma redução gigantesca nos dados, isso acelera bastante o processamento e também melhora a qualidade dos algoritmos. E aí tem um estudo que fala que cerca de 40% das palavras são removidas do conjunto de dados nessa etapa de pré-processamento, né, de remover stop words, de fazer o processo de steaming. E aí, quando vocês, nos próximos slides que vocês vão ver que cada palavra dessa, ela é uma variável do meu dataset. Então, cada palavrinha, ela vai ser uma coluna no meu dataset que vai ser utilizada para treinar esse algoritmo. Então, assim, cada palavrinha, ela tem que ser muito bem escolhida para estar lá. Senão, eu vou ter um conjunto de variáveis extremamente grande e eu vou acabar impossibilitando o meu algoritmo de fazer um aprendizado. Então, o quarto passo é esse, é o steaming, né, que eu reduzo as palavras ao seu radical. E aí a gente chega aqui nessa etapa final, né, no passo 5, que é justamente a matriz de números que a gente queria para poder conseguir conversar com o computador. Então, assim, depois de todo aquele pré-processamento que a gente fez, né? Ou seja, foi uma escolha prévia de quais palavras a gente ia querer manter no nosso conjunto de dados para fazer essa análise. Então, depois de todo aquele pré-processamento que eu faço, aí sim eu entro na etapa de construir essa matriz, né? Essa matriz de dados. Então, como eu tinha falado para vocês no início, como é que o computador vai conseguir entender aquele conjunto de textos do Twitter, né? Aquele conjunto de tweets. Então, ele vai conseguir entender aqueles textos através dessa matriz. O que é essa matriz aqui, né? Então, ela é bem semelhante à matriz que eu mostrei aqui para vocês, no sentido de que eu tenho linhas, né, que são os tweets, cada linha dessa é um tweet, e eu tenho colunas que me trazem características desse tweet. Nesse caso aqui, quais são as características? É a data que ele foi criado, é o número de likes que ele teve, é o nome de quem postou esse tweet. Já nesse caso aqui, quando eu fiz a transformação dos meus dados, a única coluna que eu recuperei, deixa eu voltar aqui para o R de novo, a única coluna que eu recuperei foi essa aqui, de texto, que foi o texto do tweet em si. Então, eu vou pegar essa coluna, né, extrair essa coluna do meu conjunto de dados e transformar ela numa representação matricial, que é o que a gente tem aqui. O que é uma matriz nada mais é do que linhas e colunas com números. Então, não tem o que se assustar, é apenas linhas e colunas. Então, aqui nas linhas, a gente tem, novamente, os tweets, que no âmbito de processamento textual, a gente costuma chamar de documentos, né? Os textos, eles são chamados de documentos. Então, a gente tem aqui na linha os documentos, que são os tweets.
E a gente tem nas colunas as variáveis. O que são essas variáveis, né? Lembra que no dataset original a gente tinha, as variáveis eram a data do Twitter, quem foi que postou, quantos likes tinham. Só que nesse caso aqui, depois dessa transformação que a gente fez, as variáveis são as palavras. Então, o que vai descrever o meu tweet, eu tenho aqui o ID do meu tweet, né? A identificação. O que descreve esse tweet agora são as palavras que foram mencionadas naquele tweet. Então, imagine assim, eu tenho cada linha é um tweet e cada coluna é uma palavra. Quais palavras que são aqui, que aparecem aqui? São todas as palavras que foram mencionadas em todos os meus 20 mil tweets. Então, imagine, nesses 20 mil tweets, você vai pegar cada palavra que foi mencionada e vai colocar na coluna. Imagine quantas colunas a gente não vai ter, né? 20 mil tweets. Eu acabei não fazendo essa conta, mas vocês podem imaginar que em 20 mil tweets, o tamanho do meu dataset, o número de colunas que eu vou ter é gigantesco, porque são muitas palavras diferentes que as pessoas usam para escrever esse texto. Então, assim, se a gente não fizer aquele pré-processamento dos dados, esse número de colunas no meu dataset vai ser maior ainda. Então, por isso que é tão importante esse passo de pré-processamento, porque ele me ajuda a dar uma reduzida nesse número de colunas, nesse número de variáveis que eu vou ter no meu dataset. Então, aqui eu tenho na linha os documentos, os tweets, e nas colunas eu tenho os termos, que são os tokens, né? Aquele passo de tokenização que a gente fez no primeiro passo. E aí, novamente, os termos são cada palavra mencionada no Twitter. Então, todas as palavras únicas que foram faladas nesses 20 mil tweets, eles têm que aparecer aqui nessas colunas. Aqui eu estou mostrando só um pedacinho do conjunto de dados, mas o número de colunas aqui vai bem mais para frente, né? Que é o número de termos diferentes que eu tenho no meu dataset. Então, beleza, eu sei que nas linhas eu tenho tweet e nas colunas eu tenho as palavras que foram ditas naquele tweet. O que são esses números preenchidos dentro da minha tabela? O que são esses números? É o número de vezes que cada palavra dessa foi dita no tweet. Então, por exemplo, esse primeiro tweet aqui, ele teve a palavra não uma vez. Esse tweet, ele teve a palavra que 3 vezes. E por aí vai. Beleza, pessoal? Então, aqui é o número de vezes que cada palavra foi mencionado em cada tweet. Então, assim, é uma simples contagem, né? Eu circulei aqui para vocês verem, é o que a gente chama de frequência do termo frequency. Então, eu tenho uma frequência, o número de vezes que essas palavras foram mencionadas no tweet. Mas será que representar meus dados só com a frequência do termo é uma estratégia boa o suficiente? Por exemplo, eu minerei esses dados do Covid. Eu sei que na maioria dos meus tweets vai ter mencionado a palavra tweet. Covid, que diga. Então, será que eu só contar quantas vezes cada tweet mencionou a palavra Covid, será que é suficiente para eu ter um dado de valor para eu utilizar para treinar no meu modelo de machine learning? Então, assim, já se questionaram sobre isso e criaram técnicas mais sofisticadas para criar essa matriz de números para representar esses textos. E aí, uma das técnicas mais utilizadas para fazer essa representação é o que a gente chama de TF-IDF, que é a frequência do termo vezes o inverso da frequência nos documentos. Parece complicado, mas não é. Nunca se assustem por fórmulas, porque é simples substituição de valores. Então, vamos aqui, o passo a passo dessa fórmula para vocês verem como é simples. Então, esse W é cada valorzinho desse da minha matriz, né? Então, eu preciso calcular quem vai ser cada número dessa matriz. E essa fórmula vai me dizer como é que eu faço esse cálculo. Então, primeiro eu tenho a frequência do termo, que é o número de ocorrências do termo em cada documento. Então, é o número de vezes que cada palavrinha dessa aconteceu no meu tweet. Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar pelo log de N sobre esse DFI. Quem é N? É o número total de tweets. Então, isso é um número fixo, é os 20 mil lá que a gente tem. E o DFI é o número de documentos contendo o termo I. Então, por exemplo, a palavra demanda, ela foi mencionada, desses 20 mil tweets, a palavra demanda foi mencionada em 50 tweets.
Então, esse DFI é o 50, que é o número de tweets que mencionou essa palavra. Então, com isso, a gente consegue uma ponderação, né, uma ponderação desses dados, a gente consegue associar cada termo a cada tweet de uma maneira mais sofisticada, porque eu consigo ponderar, né, o número de vezes que essa palavra foi dita. Então, pode ser que essa palavra foi dita bastante em um tweet, por exemplo, a palavra Covid provavelmente foi dita na maioria dos tweets. Só que ela é dita em quase todos os tweets. Então, ela perde um pouco a importância, porque ela acaba não trazendo valor, já que ela está presente em quase todos os tweets, né? Ela vai cair no caso lá daqueles stop words que a gente remove porque ela não traz informação. Ela pode estar presente em qualquer tweet, independente de qual seja o tema do tweet. Então, assim, esse TF-DF é uma técnica de peso dos dados para eu conseguir associar de uma maneira mais sofisticada cada termo, cada palavrinha do meu tweet com cada tweet. Então, vou voltar aqui um slide. Ao invés de eu ter, né, a minha matriz de dados só com a frequência, o número de vezes que a palavra foi dita em cada documento, em cada tweet, eu vou ter agora a minha matriz de dados com esse TF-DF, né, com esse peso sofisticado que eu calculei para relacionar cada palavra com cada tweet. Então, assim, o formato da matriz, ela continua o mesmo. Eu tenho aqui nas linhas os documentos e eu tenho nas colunas os termos. O que mudou foi só o conteúdo aqui, que ao invés da contagem, eu estou colocando o TF-DF calculado. Então, a gente partiu lá do início, né, de um formato que eram só os textos mesmo do tweet escritos, e a gente chegou nesse formato aqui, que é um formato matricial, é um formato numérico, que o meu computador, que os meus modelos de machine learning, eles já conseguem entender com mais facilidade do que um simples texto bruto escrito. Então, é dessa maneira que a gente consegue transformar um dado textual num formato que o computador entenda, que os algoritmos entendam. E aí, beleza, né? Já vimos a parte teórica, vamos para o R para a gente ver como é que faz isso no R. Ninguém se preocupe que... Oi. Pode falar. Hello. Seu microfone está desligado, Jéssica. Eu tinha apertado, mas não tinha saído. Desculpa. Estou dizendo, eu posso fazer as perguntas desse bloco antes de você ir para o R? Pode. Uhum. Vou voltar aqui para o slide. Eu anotei aqui algumas perguntas. Tá. Primeiro há alguma limitação de captura de tweets? Sim. O Twitter, ele não libera assim a rodo, né? O tanto que você quiser, não. Eles colocam um limite. Se eles perceberem que você está coletando demais e enfim, duvidarem de qual é o objetivo que você quer coletar esse tweet, eles vão te bloquear também. Mas existem umas estratégias para você meio que driblar. Essa função do search tweet, né, ela lhe dá uma opção de você retentar com um intervalo de tempo. Então, ele tá lá, eu pedi 20 mil, o tweet bloqueou, ele vai dar uma pausa e daqui a 5 minutos tenta de novo. E aí ele vai dando esse intervalo de tempo para ir coletando aos pouquinhos e não acabar sendo bloqueado pelo Twitter. Tem uma pergunta assim, ó. Essa função search Twitter busca os tweets de forma aleatória a partir da data escolhida ou ele busca a partir dos tweets mais recentes ou mais antigos? É uma boa pergunta e eu não cheguei a checar. A gente pode dar uma olhadinha aqui na data, né, e ver. Eu coloquei para eles puxarem os tweets desde a data lá, desde março, e vamos ver em que data eles puxaram. Vamos ver o DF todo pra gente ver. Pronto, então eu tenho aqui a data created. Então eu tenho aqui do dia 8/12 de dezembro. Então, o mais recente foi do dia 8/12 às 17 horas e o mais antigo 8/12 também. Então, eu acho que isso responde a pergunta, né? Ele pega do mais recente, vai subindo até o mais antigo. Como eu só pedi 20 mil, acabou caindo um dia só, né? Não chegou nem a pegar dos meses anteriores. Então... Certo. Como seria a sintaxe para mais de um termo? Você pode escrever aqui mesmo.
Covid, sei lá, esperança. Você escreve aí mesmo os termos que você quer. E uma dica que eu dou, que foi uma estratégia, uma colazinha que eu fiz, é lá no próprio Twitter. Você vai no próprio tweet e ele te mostra a busca. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aí tem até uma pergunta, eu acho que também está relacionado com o que você já mostrou na base, né, do tempo, que fala justamente dos 20 mil tweets, né, que se são aleatórios, se são os 20 mil primeiros ou últimos. Eu não Parece que ele cheguei pega algo temporal, né? Parece que ele pega o mais recente. Eu não cheguei a O mais confirmar isso, recente, mas olhando aí, parece que é o mais recente. Então, uma dica, né, que eu dou para vocês, quando tiver em dúvida sobre a string de busca, vem aqui e ele dá uma opção de busca mais avançada. E aí você coloca, ó. Quando você busca aqui, eu não lembro onde é que foi, mas ele dá umas opções, e aí, Advanced Search, eu fui no lugar errado, é aqui. Então, aqui ele vai dizendo, ó, ele dá inclusive exemplo, né? Contains both, what's and happening. Então você bota aqui, sei lá, Oi BR, vamos pesquisar aqui de uma ação. Oi BR e B3. Então ele vai pesquisar que tem esses dois termos. Ou então, se você quiser uma frase exata, você digita a frase, ele busca a frase exata. Ou então em qualquer uma das palavras. Então você vem aqui, você diz o idioma, você diz de quais contas, tem vários filtros que ele disponibiliza. E quando você busca, aperta em search, ele vai e ele coloca aqui o jeito que é para estar. Então você pega e cola daqui e coloca lá no R. Foi isso que eu fiz, viu, gente? Tem uma diquinha aí de cola de como criar essa string de busca. Pronto, aí tem outra pergunta assim, os emojis já não são indicativo de sentimento? Em que momento é necessário removê-los? Em que momento é necessário removê-los? Você precisa fazer uma análise específica para os emojis, né? Porque ali, a não ser que você trate ele como um token também, eu não sei se você consegue tratar ele como um token, porque ele está numa codificação diferente. Então, o emoji ele traz um pouco de complexidade para a sua análise, porque você tem que começar a lidar com essa codificação diferente dele. Ele tem muitas funções do R que não funcionam com o emoji contido no texto, a função não foi preparada para lidar com essa codificação do emoji. Então, assim, a menos que você, né, por exemplo, se você está analisando o sentimento do texto, a menos que não seja uma análise em que o emoji realmente faz diferença, eu prefiro remover para evitar ter todo esse problema, né, de análise das funções que não aceitam o emoji. Mas uma dica que eu posso dar é, ao invés de você deletar do texto, cria uma coluninha, emoji feliz, emoji triste, e vai colocando a contagem, né, de quantos emojis tiveram, enfim, para não perder essa informação. Pontuação quer dizer algum sentimento? Exclamação, por exemplo. Exclamação, sim. Esse é um ótimo exemplo do que eu dei lá naquele slide, de que você precisa analisar o seu contexto para você saber o que é que você deve fazer de pré-processamento. Então, assim, se você está estudando, por exemplo, a emoção das pessoas, e a pessoa escreve uma frase e coloca 5 exclamações, isso já me dá uma informação valiosa sobre a emoção daquela pessoa naquele momento. Então, nesse caso, antes de você já ir e remover essas pontuações, avalie. Você tem que dar essa olhada, né? Que foi o que a gente fez aqui. Dá uma olhada no seu texto, olha alguns tweets nesse caso, vê mais ou menos o padrão do texto que está contido. E aí você começa a decidir o que é que você tem que fazer. Nesse caso, né, a exclamação seria uma pontuação importante de manter no texto. Entendi. Como tratar gírias? Algumas alteram o sentido original. Exato. Então, assim, gírias, contexto, existem muitos estudos na área de processamento de linguagem natural para tentar identificar ironia. Então, já existem técnicas de aprendizado de máquina que são técnicas mais sofisticadas, desenvolvidas para tentar, de certa forma, entender esse contexto, entender que é uma ironia, entender que é uma negação. Então, existem técnicas específicas. O que a gente vai ver hoje não trata isso, porque eu acho que 2 horas é muito pouco para a gente entrar num contexto tão mais avançado. Mas existem técnicas, sim. Dá uma pesquisadinha aí que você acha. Sobre streaming, tem alguma biblioteca em português gratuita?
Eu acho que essa até alguém respondeu sobre o Firefox, se eu não me Sobre engano. o Steam. Steam. Sim. Essa biblioteca que eu vou mostrar para vocês, que é a parte que eu vou entrar agora, ele já faz o streaming para português. Aí ele tem para inglês, português e espanhol, se eu não me engano. Mas assim, a maioria das coisas é tudo para inglês mesmo. Então, o português tem pouca coisa relativa ao inglês, o português tem pouca coisa desenvolvida, mas já tem, o básico já tem, que dá para utilizar. Pronto. Eu vou até essa pergunta, que foi quando eu comecei a fazer essa pergunta para você, então, a última, né, por enquanto, para você retomar. A palavra Covid não deveria estar presente em todos os tweets, já que a função filtra por ela, que foi até também me chamou a atenção os zeros, né? Eu acho que é isso que a pessoa ficou na dúvida. Acha que não deveria ter nenhum zero, né? Não deveria ter nenhum zero. Então, a princípio, a palavra Covid, ela teria que estar presente em todos os tweets. Mas, eu tenho 20 mil tweets e eu filtrei aqui pela palavra Covid e só apareceram 14 mil tweets com essa palavra. Então, de alguma maneira, eu não sei se é porque nesse filtro que eu fiz da busca, eu não eliminei respostas, então pode ser assim, que tem o tweet que menciona o Covid e a pessoa respondeu aqueles tweets e não mencionou a palavra Covid, mas eu peguei essa resposta também na mineração. Pode ser que tenha acontecido isso e é por isso que tem zeros lá com a palavra Covid. Beleza. Pronto, Pétala. Agora você retoma, eu vou continuar anotando as perguntas. Aí, no final, eu faço o resto, tá bom? Legal. Então, pessoal, a gente viu toda a teoria, né? Essa parte do pré-processamento dos dados. Vamos ver agora como é que a gente faz isso no R. Então, assim, aqui a gente vai utilizar essa biblioteca TM. Eu coloquei a ggplot aqui, mas eu acho que no final das contas acabou não utilizando, né? Pode deixar ela de fora. Mas a gente vai utilizar essa biblioteca do R, que é a TM. Se você não tem instalada, instala primeiro antes de carregar. O comando de instalar, para quem não sabe, é esse aqui, install.packages e o nome do pacote, coloquei aqui embaixo para vocês verem. Instala o pacote e aí depois carrega e você já tem todas as funções lá prontas para você utilizar. Então, assim, lembram que eu fiz o pré-processamento e salvei os meus dados nesse formato? Twitter, Covid e RData? Então, agora, sei lá, um dia depois, entrei para continuar a minha análise. Ao invés de fazer tudo de novo, eu vou e carrego aquele dado que eu tinha salvo. Então, eu dou aqui um load, né, no meu Twitter, Covid, e aí ele vai carregar aquele dataset do ponto onde eu parei. Então, beleza, carreguei meus dados, ele está aqui nesse dado que eu chamei de DF. E aí vamos para a parte de fazer toda aquela limpeza no R, né? Então, eu criei uma função aqui que eu chamei de clean corpus, porque esse processo de limpeza de textual é um processo que eu utilizo em todos os textos que eu vou analisar. Então, eu já criei essa função que ela já facilita, né? Ela já tem todos aqueles passos de limpeza de dados contidos, né, dentro dessa função e eu chamo ela uma vez e ela já faz todo esse processo de limpeza. Mas a gente já vai passar de um por um aqui para eu ir mostrando para vocês. Então, assim, para eu conseguir fazer essa limpeza prévia nos meus dados, eu preciso transformar ele nesse formato, né, que a gente chama de corpus, de corpora, que é o formato que essa biblioteca TM de pré-processamento de texto é o formato que ela exige que o dado esteja para que eu consiga fazer todo esse processo de limpeza. É com essa função que eu uso para transformar ela nesse corpus, né, nessa corpora, corpus, e eu utilizo a função vector source para dizer que ele está vindo em formato de vetor e coloco o meu texto. Qual é o meu texto? Que vai ser aquela coluninha dos nossos tweets. Mas aí fica a dúvida, né? O que é esse corpus? Então eu coloquei aqui no slide um exemplozinho do que é esse corpus só para a gente entender. Então, o que é um corpus? Nada mais é do que uma estrutura de dados pré-especificada pela biblioteca lá, pela TM, para que ela consiga acessar essa estrutura de dados e fazer todas aquelas transformações que a gente vai pedir. Então, aqui, o corpus, né, que eu criei para esse nosso conjunto de dados, ele seria nesse formato, ele é uma lista em que eu vou ter o número de tweets, né, que eu tenho no meu dataset, que nesse caso aqui é 20.022 tweets. Então, eu tenho, dentro dessa lista, eu tenho o texto, né? Então, aqui o primeiro tweet, esse número 1,
Aqui o segundo tweet, né, tá aqui embaixo. Então ele vai ter 20 mil elementos essa lista. Então, o primeiro é o primeiro tweet, e dentro desse primeiro elemento eu tenho o content e o meta. Então, o content é o texto, que é o tweet em si, né, que está escrito lá. Dentro do content aqui é onde ele salva o texto dentro dessa corpora. E aí eu tenho dentro de meta algumas informações extras que a biblioteca já cria, né, o espaço automaticamente. Então, quem é o autor, qual foi a data, a descrição, o ID, a linguagem. Então, são algumas informações sobre o texto que a biblioteca já traz para ser preenchido, mas que no momento não é importante para a gente. Então, a gente vai só transformar no corpus e se preocupar apenas no texto do tweet mesmo que está contido lá. Então, eu coloquei isso aqui só para mostrar para vocês, né, o que é um corpus, né? Não é uma coisa de outro mundo, é simplesmente uma lista contendo os meus tweets lá dentro. Então, assim, vamos aqui o passo a passo da limpeza, né? O que é que eu faço primeiro? Primeiro eu removi os emojis. Por que é que eu removi, né? Já que os emojis trazem informação para o meu texto. Aqueles motivos que eu já comentei na pergunta do colega. Tem algumas funções do R que não conseguem processar emojis porque eles estão numa codificação diferente. Então, ele vai trazer um certo nível de complexidade para a minha análise, que nesse caso aqui hoje não vem ao caso, né? Não daria tempo a gente ver tanto detalhe. Então, aqui eu vou e removo os emojis. Removi utilizando essa função gsub, ainda não estou utilizando a biblioteca TM. Para começar a utilizar a biblioteca TM, eu transformo esse meu texto num corpus, que é o que eu mostrei lá o exemplo para vocês, e aí agora eu vou começar a utilizar esse corpus para fazer a transformação. Então, essa biblioteca TM, ela me dá essa função, que é tm_map, tm_map, e ela tem várias opções de transformações que dá para a gente fazer. Então, a primeira que eu fiz aqui foi, né, eu indico qual é o corpus que eu quero fazer essa transformação e indico qual é a transformação que eu quero fazer. Então, aqui, com essa, eu não sei se vocês conhecem a expressão regular, mas essa função gsub, ela ajuda a criar essas expressões regulares, que também já é um contexto totalmente à parte, né, de como criar expressões regulares, mas aqui eu tenho uma básica que é uma mão na roda. Ela vai remover links, ela vai remover pontuação, ela vai remover números. Então, assim, eu já tenho uma expressão regular montada para remover o que para o meu contexto era necessário. Então, com isso aqui eu já removo boa parte da pontuação, números, como eu falei, sites, www, ou então sites que começam com HTTP. Então, eu já faço essa limpeza, que é aquela primeira limpeza geral, né, dos dados, que é a segunda etapa da limpeza que eu mostrei para vocês no slide. Então, com essa função aqui, eu faço essa limpeza geral. Depois, eu vou e transformo para minúsculo. Faz parte da limpeza geral também. Por que é que eu preciso transformar tudo para minúsculo? Porque se eu tiver a palavra COVID escrito com o C maiúsculo e tiver a palavra COVID escrito com C minúsculo, o computador ele vai entender que são duas palavras diferentes. Então, quando eu coloco tudo no minúsculo, eu consigo juntar essas palavras e desconsiderar essa questão de maiúsculo e minúsculo. E tudo vai ser considerado como minúsculo mesmo. Então, isso aqui é uma etapa simples e que já consegue reduzir o tamanho do meu conjunto de dados grandemente. Eu precisei aqui transformar em texto novamente, porque algumas dessas funções aqui em cima, elas mudam um pouquinho o formato, então eu venho aqui e só digo que é plain text novamente, não faz nenhuma transformação específica no que está escrito, mas ele transforma o formato. Eu venho aqui novamente e removo números. Então, percebam que eu já tinha removido o número aqui em cima com o gsub, mas a biblioteca TM, ela já fornece a possibilidade de você remover os números aqui também. Então, venho aqui e removo números. E aí, eu venho para a parte dos stop words, que são aquelas palavras que não trazem tantas informações para o meu texto, né? Que eu coloquei lá o exemplo, esse primeiro é 100 para vocês. Deixa eu rodar aqui para a gente ver o restante. Então, essa função stop words, e eu indico qual é o idioma, ela me retorna todos os stop words daquele idioma. Vejam que aqui tem 203, né? 203 palavras que são stop words. E aí, uma coisa que eu pedi para vocês observarem lá no início, quando eu estava mostrando o dataset, é que vários tweets têm esse RT, né? Em vários textos tem, e indicam que é um retweet. Então, assim, esse RT para o R, ele vai entender
para o R e para qualquer outro programa que você estiver utilizando, ele vai entender que é uma palavra. E nesse contexto, essa palavra RT, né, retweet, ela não vai trazer nenhuma informação. Não me interessa saber que o tweet é um retweet nesse contexto. Então, eu peguei aquela lista de stop words que, que a biblioteca já me dá e eu acrescentei essa RT. Daí, se você, olhando o seu texto, você observa que existe algum outro termo que é repetido bastante vezes e que também não traz nenhum valor, não agrega valor para sua análise, você pode incluir ela aqui nessa lista de stop words e você remove ela junto com os stop words. Então, nesse caso aqui, eu incluí esse RT na lista de stop words, chamei aqui de SW, Stop Words List, e aqui embaixo eu vou e utilizo a função do TM para remover. Então, que é o TM map, qual é o corpus, de qual corpus eu quero remover, remove words e a lista de palavras que eu quero remover. E aí aqui na linha 60, eu tenho aquela fase do stem, que é quando eu transformo toda a palavra ao seu radical. Então aqui eu utilizo o theme map, digo que eu quero fazer o stem do documento e indico qual é o idioma do stem. Indico que é o português e ele já faz aquele processo de stemming nos meus dados. E aí, por final, eu vou e removo espaços em branco que tenho no meu texto. Então, aqui, quando eu fiz essa substituição, tudo que fosse link, que fosse site, eu substituí por um espaço vazio. Tá vendo? Então, meu texto ficou cheio de espaços vazios. Eu poderia ter feito assim também, já substituí por nada, mas eu gosto de colocar um espaço vazio, porque às vezes, por nada, ele acaba juntando palavras que não era para juntar. Então, eu substituí por um espaço vazio, aí aqui embaixo eu venho e removo todos os espaços extras vazios que tem com essa função de strip white space. Então, aqui eu já tenho todas as funções que eu gosto de utilizar para fazer esse pré-processamento nos meus dados, né, que eu chamei de Clean Corpus. E aí, eu vou criar uma nova coluna no meu dataset dos tweets, que é esse aqui. Né, eu tenho aqui a coluna de texto. Eu vou criar uma nova coluna e eu vou chamar ela de Clean Text, que é o meu texto depois de fazer todo esse pré-processamento que a gente viu. Então, eu vou criar essa coluna chamando essa função de Clean Corpus, que é a função que tem todo esse processo de limpeza. E aí eu crio essa nova coluna no meu dado. Não era nem para eu ter rodado, porque ele às vezes demora de processar. Mas, enfim, aqui eu coloquei para eu ver só os dois... as duas colunas, né? O texto original e o texto limpo, para a gente comparar. Então, eita. Então, percebam aqui, né? O que é que foi feito. Vixe, peraí. Deixa eu botar para ver de novo. Então, o que é que foi feito? Vamos ver esse segundo tweet aqui, né? Covid São Paulo, tenso. Ele reduziu isso aqui, colocou tudo minúsculo, tá vendo? Tá tudo minúsculo. Ele tirou a palavra são. A palavra são tá na lista de stop words. Mas nesse caso aqui, são, ela precisa estar junto de Paulo para eu saber que isso é uma cidade. Então, isso já é um gatilho para eu comentar com vocês de que eu estou mostrando aqui a parte mais básica do pré-processamento dos dados, mas existem técnicas mais avançadas que são necessárias para você fazer essa análise, como, por exemplo, o tratamento de N-grams. Eu não vou entrar no contexto aqui, não vou explicar para vocês a questão de N-grams, mas só para vocês ficarem sabendo e dar uma pesquisadinha depois. O N-gram é o que vai ajudar a gente a descobrir essas palavras que devem ser consideradas juntas. Então, nesse caso aqui de São Paulo, ele é um bigram, né, que são duas palavras que têm de estar juntas, porque se eu separar elas, eu perco a informação de que isso é um estado, de que isso é uma cidade. Então, assim, antes eu teria que ter feito essa análise de N-gram para eu evitar, né, o que aconteceu aqui de perder o contexto, porque eu removi uma palavra, o stop word, que seria importante aqui para esse bigram. Mas aqui só para comentar com vocês mesmo, quem tiver curioso, quem tiver interessado, dá uma pesquisadinha depois que vocês vão ver que tem bastante coisa na literatura falando sobre. Vamos ver só mais um exemplo aqui de tweet, né, antes e depois da limpeza. Então, esse tweet, né, saiu a vacina do Covid e ninguém me avisa, cara. Então, assim, percebam que existe uma ironia aqui por trás desse texto, né? Então, um modelo simples
de machine learning, ele não vai ser capaz de tratar esse tipo de coisa, de ironia. Mas existem abordagens mais complexas que vão ajudar a tentar entender esses contextos no texto, né? Então, nesse caso aqui, na nossa limpeza simples que a gente fez, percebam que tudo minúsculo, foi tirado os artigos aqui, né? Foi tirado o A, o do também saiu, o I, o mi. Então, ficou aqui as palavras mais importantes, as palavras-chave, e nos seus radicais, né? Então, saiu vacina Covid, ninguém avisa, cara. Pronto, o meu texto se reduziu a isso aqui. Então, assim, e isso foi feito para todos os outros textos, né? Então, o que a gente vai utilizar para transformar naquele formato de matriz e para treinar o nosso modelo de machine learning, é essa parte aqui limpa, né? É o texto limpo dos nossos dados. Então, eu coloquei aqui só para mostrar para vocês como é que ficou a diferença. Deixa eu ver se estou perdendo alguma coisa no slide. Não. Tá, então, beleza, né? Já fiz todo aquele pré-processamento, já vi como é que o meu texto tá. E aí, o próximo passo é construir aquela matrizinha, né, de documentos e termos que a gente comentou lá no slide, que é a matriz onde eu vou ter os números. Como eu comentei, aquele peso, né, do TF e DF, a gente vai indicar aqui, né, para nossa função que a gente quer utilizar aquela opção de peso, porque existem vários outros. Esse TF e DF é o mais utilizado e é o que eu escolhi para mostrar para vocês. Então, a gente vai e indica qual é a função de peso que a gente vai estar utilizando, que eu estou indicando que é o TF e DF. Eu coloco isso dentro de uma variável que eu chamo de control de controle. Então, eu digo no meu controle que eu vou definir o tipo de peso que eu quero utilizar para criar essa minha matriz. E aí eu venho e utilizo essa função term document matrix, que ele vai criar exatamente aquela matriz que a gente viu no slide lá, de termos e documentos e com os pesos, né, dentro dessa matriz. Então, eu indico qual é o corpus que eu quero fazer, de qual corpus eu quero criar essa matriz. Percebam aqui que eu criei o corpus utilizando a variável de texto limpa, né? Eu estou utilizando o clean text, ao invés de utilizar o text original, porque eu já quero construir essa matriz com o meu conjunto de dados limpo. Então, eu venho aqui no controle e indico, né, qual é o tipo de peso que eu estou considerando. Então, aqui eu vou e crio a minha matriz de termos e documentos. E aí a gente pode ver como é que ficou essa matriz, que é o que eu botei lá no slide, né? Que é o que eu mostrei lá no slide para vocês. Para essas palavras aqui, o peso TF-DF está tudo zero, mas no slide dá para a gente ver os exemplos. Vou até voltar aqui, que a gente tem os valorizinhos dos pesos aqui. Certo? E aí, beleza, né? Eu já tenho meu dado no formato matricial, meu computador agora, meu algoritmo já consegue entender, porque meus dados estão representados em números. Vamos partir já para a parte de machine learning? Não, primeiro vamos fazer uma análise descritiva, né, prévia desses dados. Então, assim, pode usar a criatividade como quiser aí para fazer essa análise, sei lá, quais são os termos mais falados, quais foram os termos mais falados ao longo do tempo. Nesse caso, como o nosso dataset foi só do dia 8, né, que foram 20 mil tweets, por mais que pareça muito, é muito pouco, né? Então, a gente pode fazer a avaliação dos termos mais falados ao longo do dia, digamos, de manhã o pessoal estava falando vacina, depois de noite já está falando morte, sei lá. Quais são as palavras tendência ao longo do dia ou ao longo do tempo, se você tiver um dataset maior. Você consegue fazer um estudo de associação entre as palavras. Existem uma infinidade de ideias do que você pode fazer com essa matriz de dados que você já tem. Então, usa a criatividade aí, busca exemplos na internet que você vai encontrar bastante coisa legal que dá para fazer. O que foi que eu escolhi para fazer com vocês aqui, né? Eu escolhi a gente fazer uma nuvem de palavras, que é uma análise descritiva, assim, textual, bastante utilizada e que, apesar de simples, ela traz informações úteis sobre os dados. Então, quando você pega um conjunto de 20 mil tweets, se você olhar para esses 20 mil tweets como um todo, você não consegue entender nada. Mas se você olhar para uma nuvem de palavras construída com base nesses 20 mil tweets, aí sim você já consegue ter uma noção, né, de qual é pelo menos o tópico que o pessoal está falando, de qual é mais o contexto que o pessoal está falando naqueles tweets. Então, eu escolhi aqui utilizar uma nuvem de palavras para mostrar para vocês, mas lembrando que existem
milhares de técnicas de análise descritiva dos dados que você pode fazer para extrair valor, né, desse seu texto. Então, assim, lembrem que agora eu tenho linhas e colunas com números preenchidos, né? Essas colunas são os meus textos. Então, eu posso, para quem for estatístico, para quem já é da área de dados, eu posso utilizar as minhas técnicas de criar tabela, enfim, do que eu conseguir pensar de análise, né, para esse tipo de dado que já é numérico. Mas aqui a gente vai escolher construir a nuvem de palavras. O que é que eu preciso para construir a nuvem de palavras, né? Eu preciso ter a lista de palavras com a frequência, né, com o número de vezes que essa palavra foi dita. Eu já gerei aqui porque demora um pouquinho e eu não quis arriscar de gerar ao vivo, mas eu já tenho ela carregada aqui nas minhas variáveis de ambiente. Então, eu já tenho as palavras e, no caso aqui, ela está ordenada pelas palavras com mais peso. Então, com base naquele meu critério, que é do TF-DF, né, aquele critério de peso dos meus dados, a palavra vacina é a palavra que teve mais peso nos meus textos. E aqui eu tenho o valor. Então, em segundo lugar, veio a palavra demanda, depois contra, depois Covid. Então, aqui eu já consigo ver em ordem decrescente quais foram as palavras mais importantes, digamos assim, né, que tiveram mais peso nesse meu conjunto de 20 mil tweets. Beleza? E aí, o que é que eu consigo observar aqui, né? Por isso que eu digo sempre que é importantíssimo você precisa conhecer os seus dados. É uma coisa que eu bato bastante na tecla com os meus alunos. Não adianta você pegar o conjunto de dados e já querer aplicar um modelo machine learning e tal. Não, conheça o seu dado primeiro. Essa etapa prévia de pré-processamento, de exploração de dados, ela é extremamente importante. E se você não conhece o seu dado, você acaba... Primeiro, você pode fazer uma análise que não faça sentido, ou você perde insights importantes por não conhecer o seu dado. Então, um exemplo legal aqui percebam essa palavra vacina e vacinação, que está aqui no fim. Elas duas, elas teriam que ser juntas por que critério dos que a gente já discutiu anteriormente, né? Então, na fase do steaming é o que a gente reduz a palavra ao seu radical. Então, essas duas palavras, ela teria que estar reduzida ao radical. Só que o critério lá, ele não vai abranger todas as palavras do idioma português, né, da linguagem portuguesa. Então, pode ser que passe algumas dessas, e pode ser que seja importante que você indique. Então, que você adicione essa palavra, por exemplo, lá. Então, nesse caso aqui, essas duas palavras seriam consideradas como uma só, e o peso ficaria maior ainda, né? O peso da palavra vacina. Mas aí, beleza, a gente tem aqui a lista, né, das palavras mais importantes, e aí a gente vai e constrói a nuvem de palavras. Eu utilizei essa função Word Cloud 2, que é da biblioteca Word Cloud 2, onde eu passo qual é a frequência das palavras, que é exatamente isso aqui, a palavra com a importância dela, e eu indico alguns parâmetros aqui, o tamanho, a cor, enfim. Eu não posso gerar ela agora, porque demora e acaba travando o R, e eu preferi não arriscar também, e eu coloquei aqui a nuvem de palavras para vocês verem. Então, eu tenho aqui, né, com aqueles meus 20 mil tweets, as palavras demonstradas, como todo mundo já deve saber, quanto maior a palavra, é maior a importância dela no meu conjunto de textos. Então, olhando aqui, eu já tenho uma noção do que é que se trata, né, o que é que mais está se falando naqueles tweets, que é vacina, demanda, contra, comprar, enfim, eu já consigo ter uma noção de quais são os termos mais falados nesse meu texto, através de uma nuvem de palavras. E aí a gente finaliza essa parte de pré-processamento, né? E vamos ao que todo mundo está aqui ansioso esperando, que é a parte justamente do aprendizado de máquina. Então, vamos ter essas últimas meia horinhas para a gente se dedicar à parte do machine learning mesmo, né? Quer fazer as perguntas, Jessie? Ou segue? Pode seguir, eu faço tudo no final. Beleza, então. Então, seguindo aqui, entrando no conteúdo de aprendizado de máquina, eu vou falar bem brevemente, né? Porque eu imagino que, como é uma buzzword, como se dizem, todos já estão bem acostumados com esse termo e já sabem mais ou menos o que significa. Então, eu vou dar só uma pincelada por cima, só para deixar todo mundo no mesmo nível. Então, eu escolhi aqui o aprendizado de máquina supervisionado, que, ao contrário do não supervisionado, a gente precisa
dar como o nome já diz, né, uma supervisão ao meu algoritmo para que ele aprenda. Então, eu preciso ter o conjunto de variáveis independentes e eu preciso ter a resposta. Então, eu tenho lá um conjunto de dados que eu dou de exemplo para o meu algoritmo. Então, eu tenho lá minhas variáveis independentes e eu tenho a resposta, né? E eu vou e treino esse algoritmo e ele vai tentando, com base na resposta que eu já dei para ele vai tentando encontrar um padrão, para que nos próximos dados que eu der de input para esse modelo, ele, através desse padrão, ele tentar inferir qual seria a resposta. Né, com base no que ele aprendeu das respostas que eu dei. Então, isso é um aprendizado supervisionado. E eu coloquei aqui um exemplo bem trivial para a gente exemplificar essa questão. Imagine que eu estou criando um algoritmo, né, de machine learning para tentar predizer a idade das pessoas com base na altura e no peso. Então, a altura e o peso vão ser as minhas variáveis preditoras independentes e a idade, que é o que eu quero predizer, é a minha variável dependente. E aí, para eu treinar esse algoritmo, sendo ele um algoritmo supervisionado, eu preciso, no meu conjunto de dados, mostrar exemplos dizendo qual é a altura, qual é o peso e qual é a idade da pessoa, para que ele consiga aprender com base nesses exemplos que eu dei. Então, isso que é o aprendizado supervisionado, só para deixar claro. E aí, né, dos infinitos algoritmos de aprendizado de máquina supervisionados que existem, eu escolhi um deles para a gente discutir aqui hoje. Eu vou até no R mostrar como treinar outros. Mas para explicar para vocês, eu escolhi um deles, que é o SVM. Ele é um algoritmo relativamente simples, mas que ele mostra resultados excelentes. Eu já utilizei bastante ele na parte de análise textual e ele sempre mostra um resultado na maioria das vezes, satisfatório. Então, ele é um algoritmo de aprendizado supervisionado, ou seja, na hora de treinar o meu algoritmo, eu preciso dizer qual é a resposta, né, para que o algoritmo ele consiga pegar esse padrão. E aí, como é que esse algoritmo funciona, né? Como é que o algoritmo SVM funciona? Então, o objetivo dele é encontrar um hiperplano num espaço n-dimensional. O que é esse n-dimensional? É o número de termos, o número de variáveis que eu tenho no meu dataset. Então, se eu tenho 5.000 termos, 5.000 palavras, né, 5.000 colunas no meu dataset, ele vai ter que encontrar um hiperplano de 5.000 dimensões, o número de dimensões 5.000. Então, esse hiperplano ele vai ter que maximizar a distância entre os dados de diferentes classes. E aí eu trago um ponto de atenção sobre o número de colunas que a gente vai ter no nosso dataset. Então, a gente discutiu lá no processamento a importância de conseguir reduzir, né, esses termos, de conseguir fazer o steaming, de remover os stop words. Aqui agora a gente vê o porquê, né? Imagine eu tenho um conjunto de dados com 5.000 colunas, isso já é um número muito grande para o algoritmo tentar encontrar esse hiperplano que maximiza a distância entre as classes, né? Esse hiperplano de 5.000 dimensões. Então, quanto menor esse número de dimensões, mais fácil vai ser para o meu algoritmo. Então, por isso que a gente se preocupa tanto em escolher quais os termos que vão ser considerados no nosso dataset. Então, é o que é maximizar essa distância entre dados de diferentes classes, né? No exemplo do tweet, imagine que a gente quer saber, né, nesses tweets do Covid, qual o sentimento da pessoa, né? Se a pessoa está com um sentimento positivo e negativo. Então, assim, positivo e negativo são as minhas classes e eu preciso que o SVM encontre esse hiperplano que diferencie essas duas classes. Então, imagine que esses pontinhos aqui são os tweets negativos e o azulzinho seja os tweets negativos. Então, o SVM vai encontrar qual é essa, no caso aqui é uma reta, né? Porque eu teria, se eu tivesse duas variáveis, mas no caso seria um hiperplano que conseguisse separar, conseguisse maximizar a distância entre essas duas classes, de positivo e negativo. Então, é assim que funciona o SVM e ele é utilizado bastante na análise textual e ele geralmente dá resultados bastante interessantes e a gente vai aprender a treinar ele no R. E aí, para esse nosso exemplo, né, para esse nosso dataset do Covid, eu escolhi fazer uma análise de sentimento. Assim, não existe muito dataset pronto na literatura em português, porque a língua portuguesa ela traz um pouquinho mais de complexidade
porque tem a questão do encoding, da acentuação, enfim, a maioria das pesquisas feitas com texto são realmente feitas em inglês. Então, eu fiquei com dificuldade de encontrar um dataset que eu achasse legal e atual para mostrar para vocês. Então, eu resolvi fazer essa análise de sentimento, que a princípio eu julguei meio simples, né, para passar para vocês, mas que eu acho que vai trazer a ideia que eu gostaria de trazer, que é de como minerar, de como fazer todo esse processo. Então, a gente vai pegar esse exemplo simples de positivo e negativo, mas vocês já podem usar a criatividade aí para pensar em como é que vocês vão classificar os dados de vocês depois. Então, eu escolhi fazer uma análise de sentimento, né, positivo e negativo, vou utilizar o SVM. Como a gente viu, o SVM ele é supervisionado, então eu preciso ter uma coluninha indicando nos meus dados de treinamento se aquele tweet é positivo ou se ele é negativo, para eu poder treinar esse meu algoritmo. É o primeiro passo. Eu preciso garantir o balanceamento dos meus dados. O que é esse balanceamento? Eu preciso que eu tenha o número de tweets positivos bem próximo do número de tweets negativos, porque se eu tiver muito mais tweets negativos, eu vou tendenciar o meu modelo a aprender mais sobre a classe negativa e ele vai acabar se perdendo na classe positiva. Então, eu preciso ter um balanceamento, mais ou menos o mesmo número de tweets em cada classe. Daí, então, eu divido o meu conjunto de dados em treino e teste, e aí eu faço o treinamento e validação do meu modelo. Essa etapa de treino e teste, por que é que eu preciso fazer essa separação do meu dataset em treino e teste, né? Esse conjunto de dados de teste, ele vai ser utilizado para avaliar o quão bom o meu modelo está. E o conjunto de dados de treinamento é o que eu vou utilizar para treinar o meu modelo. Se eu utilizar o mesmo dado para treinar e testar, a minha avaliação ela vai estar viesada, porque o algoritmo vai ser testado no mesmo conjunto de dados que eu treinei. Então, ele já conhece aquele conjunto de dados. Então, na minha validação, vai dizer lá que o algoritmo está ótimo, acertando tudo, e quando eu trouxer um dado da vida real, o algoritmo vai errar. Então, é muito importante que eu faça essa separação de treino e teste. Geralmente, ele é separado em 80% para treinar e 20% para fazer o teste. Né? E aí, essa divisão ela precisa ser feita de forma aleatória, né? Selecionar aleatoriamente esses 80% para o treinamento e os 20% para o teste. Eu coloquei aqui a imagem para exemplificar. A maior parte do dado vai realmente para a parte do treinamento. E aí, vamos ao que interessa, né? Ficou para o finalzinho, o que todo mundo estava esperando, a parte de treinar mesmo o algoritmo no R. Então, assim, eu precisava desse conjunto de dados supervisionado, né? Eu precisava ter aquela coluninha indicando qual é o sentimento. Infelizmente, eu não pude sair lendo tweet por tweet e dizendo qual é o sentimento para criar esse dataset. Então, eu fui e criei uma lógicazinha aqui para tentar criar de uma maneira rápida esse conjunto de dados de treinamento. Eu criei uma lista de palavras que eu observei nos meus tweets, que eram palavras positivas, né? Graças a Deus, alegria, esperança. Eu observei que meus tweets positivos tinham essas palavras. E da mesma maneira eu fiz para os negativos, né? Morte, horrível, irrita, tenso. Então eu defini essas palavras-chave e eu tentei identificar quais foram os tweets que tinham essas palavras. E aí, com base na presença ou não dessas palavras no meu tweet, eu fui classificando ele como positivo ou negativo. E aí, aqui eu tenho o resultado. No final, eu obtive 1.098 tweets negativos e 216 positivos. Então, observem que existe um desbalanceamento nessas classes aqui. Então, a maioria dos meus tweets são negativos. Como tem aquele critério lá de balanceamento, né, que eu falei para vocês, eu me preocupei em fazer esse balanceamento. Então, eu selecionei aleatoriamente 216 tweets negativos para que ele ficasse na mesma quantidade do positivo. Então, agora eu tenho o meu dado balanceado. E aí, eu criei esse dataset que eu chamei de DF sentimento, que é ele que eu vou utilizar para treinar o meu modelo. E aí, para treinar, eu vou utilizar essa biblioteca RTextTools. Ela me dá umas funções muito úteis com uma série de algoritmos que dá para a gente treinar utilizando essa função, inclusive o SVM. Então, aqui eu defini o meu conjunto de teste e o meu conjunto de treino, né? A proporção 80-20, como eu falei lá no slide para vocês. Eu estou definindo aqui a semente para que eu possa reproduzir o resultado. Então, eu defini o set seed e estou selecionando aqui o meu dataset. Por que eu precisei fazer
esse embaralhamento, né? Primeiro eu embaralhei as linhas do meu dataset, perceba que agora ele é bem menorzinho, né? Tem 400 e poucos tweets, porque eu precisei balancear. Então eu embaralhei, porque na minha função aqui embaixo, eu vou precisar dizer a ordem que é para eu treinar. Então ele estando embaralhado, o fato de eu passar numa ordem não vai ferir a aleatoriedade, né? Então fiz o embaralhamento aqui. Beleza. Então, o que é que eu preciso para treinar esse meu modelo, né? Eu preciso primeiro criar uma matriz. Já que eu estou usando essa biblioteca RText Tools, eu preciso ter uma matriz que nada mais é do que uma estrutura de dados especificada por eles lá, onde eu passo qual é o meu conjunto de texto e ele faz essa formatação dessa matriz no formato que as funções esperam, né, que os dados estejam. Então, percebam que eu estou usando a coluna novamente do texto limpo. Eu defino o train e o test size, né, que essas duas variáveis são utilizadas na função aqui, então eu digo que ela varia, por exemplo, o train size, deixa eu rodar aqui para vocês verem. Ele vai do primeiro tweet até o tweet número 343, por isso que eu ordenei, para ele não pegar na ordem certinha. Então, quando eu passo esses índices aqui, ele vai pegar embaralhado, então não tem problema. E da mesma coisa o test size. O test size é menorzinho, ele vai do 344 até o 432. E aí eu crio um container, através daquela matriz que eu criei aqui em cima, né? Crio um container, eu indico qual é a minha resposta. Lembra que por ele ser supervisionado, eu preciso indicar a resposta. Então, aqui eu venho e indico a resposta. A função espera que a resposta esteja como numérico. Aí eu preciso transformar primeiro essa coluna sentimento que eu criei em fator e depois em numérico. E aí eu defino, né, quem são os tweets para treinamento, quem são os tweets para teste e crio esse meu container. Uma vez criado o container, eu parto para a parte de treinar o modelo, que é simplesmente essa função aqui, é a função chave de treinar o meu modelo, depois de todo esse pré-processamento que eu fiz. Train Models, eu passo o meu container, né, que foi o container que eu construí ali acima, e eu digo quais algoritmos eu quero utilizar para treinar esse modelo. A gente viu lá o SVM, né, que é esse que eu estou indicando aqui, mas ele dá opções de vários outros algoritmos. Eu escolhi 4 deles aqui, Max Entropy, Random Forest e Bagging. Vocês podem ver a lista lá depois dos algoritmos que eles disponibilizam. Eu escolhi esses aqui para a gente comparar. Então, eu rodo essa linha, eu treino o meu modelo, e aí ele me dá os resultados desse treinamento. Então, eu criei aqui essa variável que eu chamei de results, que eu chamo essa função classify models, que é o que ela vai me dar, aquelas métricas que a gente vai querer ver para avaliar o meu modelo. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para o slide que eu já botei explicado. Então, como é que eu vou avaliar esse meu modelo, né? Já treinei, já rodei tudo lá, escolhi meus algoritmos, como é que eu avalio? Então, as métricas mais comuns para avaliar a bondade de um ajuste do modelo são a acurácia, a precisão, o recall, ou a revocação, e o F1 score. Então, a acurácia indica a performance geral do modelo, dentre todas as classificações, quantas o modelo classificou corretamente. A precisão, ela me diz, dentre todas as classificações de classe positiva, quantas estão corretas. O recall, dentre todas as situações de classe positivo, como valor esperado, quantas estão corretas. E o F1 score, ela é uma média harmônica, né, que pega informações da precisão e do recall. Então, percebam que cada métrica dessa, ela tem uma interpretaçãozinha diferente que pode me trazer uma informação diferente sobre esse meu modelo. E aí, para a gente conseguir construir essas métricas, a gente primeiro faz essa matriz de confusão. Não sei se vocês já têm conhecimento de como é, mas eu vou falar aqui rapidinho só para mostrar. Essa matriz eu crio uma tabelinha onde eu cruzo o valor predito pelo meu modelo, né? O sentimento predito pelo meu modelo versus o sentimento que realmente que é aquele sentimento que eu atribuí. Então, o que tiver aqui nessa primeira parcelinha é que era positivo e o modelo acertou. O que tiver aqui nessa última é porque era negativo e o modelo acertou. E o que tiver nessas aqui é porque o modelo errou. E aí, com base nessas células da minha tabela, é que eu vou definir as minhas métricas lá, de precision, recall, acurácia, F1 score. Então, é com base nessas métricas e nessa matriz de confusão que eu consigo avaliar os meus dados. E aí, vamos para o R para a gente fazer toda essa análise. Então, eu vou rodar aqui os results para ele fazer, né, criar essas métricas para o meu
para o modelo que eu treinei. Então, aqui, ó, o meu dataset de teste, ele tinha 89 tweets, que é exatamente o que tem aqui, ó, o número 89. E aí, aqui, o que é que essa função me dá de resultado, né? Para o modelo de Max Entropy, ele diz qual foi a classe que ele predisse, né? 1 e 2. Se eu não me engano, 2 é negativo, preciso confirmar. Mas ele me diz qual é a classe que o modelo Max Entropy predisse e a probabilidade. Então, para esse tweet aqui, ele disse que a classe é número 1, digamos que seja positivo, e ele tem 99% de probabilidade de que seja realmente a classe 1. E aí aqui a gente tem os outros modelos. Ó. O SVM também predisse que é a classe 1 com 99% de probabilidade e por aí vai todos os outros modelos. Então, para cada um dos 89 tweets de teste, a gente tem a probabilidade do que o modelo predisse e qual foi a classe que ele predisse. Então, isso com essa função Classify Models. E aí, a biblioteca já me dá uma coisa legal aqui, que é o de criar Analytics. Então, eu consigo ver já algumas análises resumidas desses meus modelos, né? É o sumário dos algoritmos. Então, ele já me diz para cada algoritmo qual foi a precisão, recall, o F1 score. Então, vejam aqui que o SVM teve a precisão, recall e F-score 1, né? Já o modelo Bagging, ou seja, esse 1 aqui é que ele acertou todos. Depois eu vou discutir essa questão dele ter acertado todos. O modelo Bagging, né? A precisão, o recall já foi um pouquinho abaixo de 1, 98, 93, 95%. E assim a gente pode ir comparando para os outros modelos. Por que é que o SVM acertou todos aqui? Essa classificação de positivo ou negativo, eu fiz de uma maneira automática também. Eu falei, ó, se tiver esse termo, já diga que é positivo. Se tiver aquele, diga que é negativo. Certamente o algoritmo, ele vai, a depender do algoritmo, ele vai pegar essa lógica. Então, como o critério de decisão, se era positivo ou negativo, que eu fiz, foi muito claro e específico, provavelmente isso vai facilitar para que o modelo também pegue esse padrão e consiga acertar os tweets, né? Então, geralmente essa classificação, ela deve ser feita por 3 especialistas diferentes, né? 3 pessoas diferentes vão ler o mesmo tweet e dizer qual é o sentimento, e aí você vai comparar se eles concordam ou não. Existe toda uma técnica por trás para criar esse dataset. Eu fiz aqui dessa maneira bem rápida, só para mostrar o exemplo para vocês. Então, eu já vi aqui o resultado do meu modelo, né? Que ele está acertando bastante. Eu vou criar aqui uma tabelinha com os F-scores. Eu gosto de usar o F-score porque ele pega aquelas 2 métricas, a precisão e a recall, então eu já consigo ter uma média harmônica aí deles dois. Eu vejo que o SVM acertou 100%, não errou nenhum. O Bagging acertou 95%, o Max Entropy acertou 99%. Então, por aqui eu já consigo ter uma visão de decisão de qual modelo seria melhor para o meu caso ou não. E aí, aquela dúvida final, né, para matar a curiosidade. Se eu pegar um tweet novo, minerei um tweet agora lá, falando sobre Covid, e eu quero saber qual é o sentimento desse tweet, como é que eu faço? Então, eu escolhi aqui 3 tweets, né? 3 tweets que não estavam no meu conjunto de treinamento. O meu modelo não conhece esses tweets, né? Ele não utilizou os dados desses tweets para definir os valores dos parâmetros do modelo. Então, são 3 tweets novos. Escolhi esses 3 e eu vou pedir para o meu modelo predizer esses 3 tweets e eu vou ver, né, qual foi o resultado que ele deu. Então, eu tenho aqui os meus tweets. Deixa eu só confirmar de que é os de lá do slide mesmo. É o mesmo. Tá, então eu peguei esses 3 tweets, né? Eu chamei aqui de Prediction Data. Para que o modelo faça a predição, eu preciso fazer todo aquele processo de criar a matriz, criar o container. Então, eu estou fazendo esse processo de criar a matriz e criar o container, mas com os meus tweets novos, né, que eu criei aqui, com o meu prediction data. Então, eu faço tudo novamente, né? Eu indico qual é a linguagem, eu digo qual é a matriz de treinamento. Então, eu treinei o meu modelo e ele me gerou essa matriz, que eu chamei aqui de matriz train. Então, é essa matriz que eu vou passar como input para fazer a predição, que ele vai utilizar aquele modelo que eu já treinei para fazer a predição. Então, se você treinou o seu modelo, você precisa salvar essa matriz se você quer utilizar esse mesmo modelo posteriormente. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou utilizando a matriz que eu treinei lá para predizer esses novos valores. E aí eu crio o container, né? Eu preciso criar a matriz, depois eu crio o container. Vejam que aqui eu já botei virgin true, porque são dados novos.
E aí eu utilizo essa função Classify Models, né? E indico quais são os modelos que eu quero, que são os modelos que eu defini aqui em cima, né? São esses aqui. E aí ele vai e me dá o resultado, né? Qual foi a classe que o modelo achou que era. Eu não rodei aqui, mas eu coloquei no slide. Tá, então para esses 3 tweets, esse foi o resultado que o algoritmo me retornou. Então, para o primeiro tweet, vamos ver aqui qual é o que está escrito nele, né? Ele é um retweet. O Brasil se aproxima das 200 mil mortes por Covid e o desorientado ou mal intencionado Pazuello diz ter dúvida enfim, o texto não está completo. E aí, o algoritmo classificou esse tweet como negativo. O 1 é negativo, tá? Esse primeiro foi negativo. Aí o Max Entropy disse que era negativo, com 99% de probabilidade, o SVM também, o Forest Label diz que era negativo também, enfim, todos os algoritmos concordaram. Então, todos concordaram de que ele era negativo. Mas aí, no próximo tweet, que é esse aqui, e cada vez mais gente com Covid, tenso. Para esse tweet, o Max Entropy disse que era negativo também, a classe 1, o SVM também, o Forest também, mas o Bagging, né, esse outro algoritmo aqui, ele já disse que era a classe 2. Então, percebam que aqui esse algoritmo ele não concordou com todos os outros. E aí percebam como a probabilidade, né, como a confiança, por exemplo, desse Forest, né, do algoritmo Forest, ela caiu. Então, para o primeiro tweet, ela deu 100% a probabilidade de 1, né, 100%. Já para esse segundo, ela ficou na dúvida. A probabilidade era só 55% de ser negativo. E foi justamente o que o outro algoritmo indicou uma classe diferente. E aí, para o terceiro tweet, minha tia-avó, que é acima do peso e diabética, com Covid, realmente, eu te odeio com todas as minhas forças. Enfim, o texto está meio quebradinho aí, mas os algoritmos predisseram como sendo negativo, né? A classe 1. Então, deixa eu só mostrar aqui para finalizar. Não, era isso mesmo. Então é isso, a gente conseguiu treinar o nosso modelo e utilizar um dado novo para fazer inferência com base nesse modelo que a gente treinou. Então, o que foi que a gente fez, né, até agora, já finalizando o nosso mini curso? Aprendeu como é que faz a mineração desses dados no Twitch, viu quais são as técnicas de pré-processamento que eu tenho que fazer nesse meu conjunto de dados, a gente viu como fazer isso no R, a gente viu como transformar esse dado textual em um formato que o R entende, né, um formato matricial, um formato de números. A gente conseguiu treinar o nosso algoritmo com um aprendizado supervisionado, que o algoritmo escolhido foi o SVM, e aí, por fim, a gente pegou um tweet novo e colocou para esse modelo predizer e ver qual é a resposta lá da predição. E com isso a gente finaliza aqui esse mini curso de mineração de dados no R. E aí, quem tiver dúvida, a professora Jessie, se quiser passar as dúvidas aí do pessoal. Vou passar. O pessoal aqui está te parabenizando, agradecendo pelo Obrigada, curso. pessoal. Foi excelente mesmo, Pétala. Obrigada. Antes de eu rasgar elogios, eu vou fazer as últimas perguntas até então, né? Pode alguém mais ter pergunta? Que no início a pessoa ficou com uma dúvida, que perguntou assim, Covid seria a variável target e as outras preditoras? Aí, no caso, vimos que não, foi o sentimento, né? Uhum. E aí, aproveitando uma pergunta, é até a última, mas eu vou aproveitar esse gancho, perguntaram assim, seria possível classificar como neutro também? Sim, seria possível. Seria, né? Então, assim, as classes, né, que você vai classificar, vai depender do seu interesse. Geralmente, sentimento, eles colocam como positivo, negativo e neutro. Mas, como esse dataset eu construí mesmo com minhas próprias mãos, eu não tinha tempo de trazer mais uma classe e tentar encontrar tweets neutros. Por isso que eu considerei só positivo ou negativo. Mas a classe pode ser o que você definir. Existe análise de emoção também. É raiva, é amor, é ódio, alegria. Então, a classe pode ser o que for de interesse. Legal. Perguntaram assim, no Instagram também é possível fazer esta mineração?
Eu O já vi, tem Instagram... o InstaR. Tem o InstaR, você já viu? Nunca mexi, não, mas eu sei que o Instagram, ele disponibiliza API também. Você consegue fazer mineração por lá. Também existe. Ó, teve uma pergunta ainda antes, né? Se tirarmos o stop word, não, podemos perder informação, como falso positivo, como não gostar? Então, existem técnicas de análise textual que são mais sofisticadas e mais complexas, que elas vão conseguir lidar com essas situações de, por exemplo, a palavra gosto. A princípio, você pode considerar ela como uma coisa positiva, né? Gosto. Mas se ela tiver o não antes, não gosto, ela já muda o sentido da frase. Então, se você usar esses modelos tradicionais simples, que você só remove os stop words e faz análise, ele não vai conseguir pegar essas nuances do seu texto. Então, você vai ter que recorrer para as técnicas mais sofisticadas que vão conseguir lidar com isso, né? Antes de você fazer essa remoção de stop words, você fazer toda essa avaliação, né? Dos bigrams, dos trigrams, enfim. Sim. Diz assim, ó. É possível raspar os tweets de uma conta específica ou de um perfil específico de usuários? É possível. Lá naquela função do Search Tweet, deixa eu até abrir aqui, você consegue filtrar a conta. Language. Não, na verdade não é aqui na função, mas lá o que eu mostrei no tweet para vocês, aquela opção de pesquisa avançada, ele lhe dá a opção de escolher uma conta específica que você quer. Então, você bota a hashtag aqui, ó, from these accounts. Então, você coloca quais são as contas que você tem interesse e ele vai minerar os tweets daquela conta específica. Aqui é só a pesca, né? Você vai pesquisar e ele vai gerar aqui a string de busca e você usa lá no R. É só a pesquinha que eu descobri. Massa, deixa eu ver aqui a outra pergunta. Peraí. Qualquer rede social permite essa abordagem? YouTube, Insta, Face? Existe algum custo associado a essa estratégia? Existe alguma restrição legal nessa abordagem? Eu conheço o Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Eu sei que nesses 4 existe a API já pronta para você conseguir conectar e minerar esses dados. Outras redes sociais eu não tenho conhecimento. Então, assim, principalmente agora com essa questão do LGPD e tal, eu acho que eles estão ficando um pouquinho mais rígidos para liberar esses dados. Mas nesse processo que eu estava minerando esses dados para preparar o material para vocês, o Twitter me bloqueou algumas vezes, mas eu dei aquela pausa e fui lá, tentei de novo e aí ele foi liberando. Eu acho que ele vai liberando aos poucos, ele não libera um dataset gigantesco de vez, mas vai liberando aos poucos. Então, a depender da quantidade que você queira, pode ser que você tenha problemas, sim, de bloqueio deles lá. Verdade. Cobrir, graças a Deus, conseguimos cumprir as perguntas, as respostas. Queria parabenizar Pétala e agradecer demais, demais, porque foi muito enriquecedor o seu curso, Obrigada. Pétala, muito. Eu acho que todo mundo exprimiu esse sentimento positivo em relação Que bom, que bom. a sua palestra. Só enriquece, né? Sempre, todo curso, a gente aprende alguma coisa. Eu conheço essa parte de aprendizagem de marketing, mas já não conhecia essa função que você apresentou, desses algoritmos, né, do aprendizado de marketing. Então, cada curso a gente aprende alguma coisa muito bom. Agradecer aqui a participação de todos. Muito obrigada por vocês terem participado. Eu acho que aqui ainda tem mais perguntas. Olha, o seu orientador da graduação do TCC está aqui, Professor Paulo. Acho que é ele, Paulo Rodrigues. Professor Paulo, quase que eu pego dados de finanças, viu? O TCC foi na área de commodities, quase que eu me rendo. Ele colocou aqui: parabéns pela organização, Gessinada, parabéns pela apresentação, Pétala. Um comentário, pergunta. Obrigada. Existem listas de palavras positivas e palavras negativas? Existe. Pensaste em usar essas listas para determinar se o tweet é positivo, neutro, negativo? Existe essa lista, eu já tive contato nessa lista do inglês, do português eu não cheguei a ver, mas eu acho que eu não sou muito a favor de utilizar essas listas porque engessa a classe, e aí eu imagino que o algoritmo ele consegue pegar essa regra, então, se essa palavra, se essa, então isso, o algoritmo consegue
pegar esse padrão e aí ele aprende de uma maneira que eu não acho que é a maneira mais adequada dele aprender. Mas existe a lista e ela pode ser um ponto de partida legal, né? Se você tem um conjunto grande de tweet, você pode gerar a classe lá com base nessas listas e depois você faz uma avaliação posterior para validar. Mas existe sim. Deixa eu ver. Aqui o pessoal está pedindo já mais cursos, quando é que tem mais outros cursos? Pétala sempre será bem-vinda para fazer outros quando ela quiser usar o nome Salvador, quando ela quiser. Essa comunidade aqui é nossa, né? Quanto mais gente participar, conseguir aprender coisas do R, melhor. Esse é o propósito do Oleiros. Gostaríamos muito de agradecer todos vocês. Fiquem de olho. Os próximos cursos vão vir em 2021. Já estamos pensando em outros meetups, sim. Já estamos organizando isso. Vão ter. Normalmente a gente divulga pelo Instagram. Temos o Twitter, temos o LinkedIn, temos o site, o Meetup. Eu coloquei aqui o site do nosso Meetup, né? Pode seguir a gente. Esses cursos, a ideia é fazer de forma gratuita mesmo, né, para cada vez mais inserir mais pessoas na comunidade do R, tá bom? Pétala, estão perguntando se você tem LinkedIn, você tem o... Tenho, pesquisa lá, tem não é difícil de achar, não. Eu acho que não vai ter duas, não, viu? Pode pesquisar lá, Pétala Tui, que aparece. Ela está lá. Então, é isso. Gostaria de, se quem quiser, quem puder, ligar a câmera para a gente tirar uma foto. Gente, tem que postar essa foto no LinkedIn, né? Quem puder já mostra aparecer. Aí para a sociedade que vocês estão em pleno sábado estudando aqui, ciência de dados. Ai, gente, que legal. Às vezes, quando eu peço para os alunos ligar a câmera, às vezes eles demoram, ficam tímidos, mas aqui a galera... Vai forra a cama ligeiro e liga a câmera. Muito legal. Cadê o professor Paulo? Apareça, professor Paulo. Peraí, vai pintar os cabelos. Calma, Jéssica. Esse negócio de chamar de surpresa na câmera é complicado. Mas os cursos do Oleiros sempre tem uma fotinha no final. Tem que ter. Tem que ter, né? Perdeu até a hora, né? Passou bem rápido, viu? Foi tão bom. É verdade. Eu tinha que avisar, mas já faltava meia hora, eu avisei Pétala, mas porque realmente passou muito rápido. Foi muito... Eu corri no finalzinho, mas eu acho que deu para passar o conteúdo para o pessoal. Pétala é extremamente didática, né? Ela foi uma ótima aluna, é uma ótima profissional. Obrigada. Né? E a didática dela é maravilhosa. Obrigada. Isso é uma unanimidade, viu, Pétala? Então vamos lá. Que bom ouvir isso. Obrigada. Vamos sorrindo. 1, 2, 3 e... Deixa eu colar aqui. Tirei, mas eu vou tirar outra, tá? Tá. Outra, bora. Todo mundo com cara de feliz. Eu estou feliz, foi um sucesso. Espero que todos tenham gostado. Continue acompanhando a gente, continue participando nas nossas redes sociais. Quem não tiver rede social, eu vi aqui que alguns não são adeptos às redes sociais, pode participar como membro lá da nossa comunidade no site do Meetup, que eu coloquei aqui. Deixa eu procurar aqui de novo para eu colocar, e vocês já copiam e já podem entrar lá, ficar como membro, tá bom? Aqui desse Meetup. Tem um site do Oleiros Global, que é o oleiros.com, que tem já onde que tem comunidade do Oleiros, de uma forma geral, está se expandindo, né? Começou com Gabi de Queiroz e está assim no mundo todo. No Brasil está avançando cada vez mais, né? Mas vamos nos engajar cada vez mais na cidade que vocês estão, em outras, para fazer sempre uma conexão massa disso aqui, tá bom? Vai poder rever, em breve a gente vai disponibilizar a gravação do minicurso, né, Pétala? Os slides, os códigos, enfim, fiquem de olho que a gente vai divulgar
no momento que a gente coloca lá no Linktree, tá bom? Tá bom. Professora, deixa eu aproveitar aqui e fazer meu merchan também. Tô vendo que o pessoal tá perguntando aqui do mini curso. Eu tô com um projeto de, no ano que vem, começar com um mini curso aí para dar ajuda ao pessoal que tá querendo ingressar na área de ciência de dados. Então, me sigam lá no LinkedIn, que aí vocês vão ficar ligados com as novidades.